Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço aqui para falar sobre autoconhecimento. Hoje a gente está com uma dupla de peso aqui, hein? Dupla dinâmica. Uma dupla dinâmica sensacional. A gente já estava querendo trazer esses dois feras juntos, então uma experiência muito bacana. Recentemente estiveram aí no Lean e vocês vão adorar. Muito obrigado pela presença, Suzy Maria e Marluz Paiva. Uma honra estar aqui, uma honra mesmo. Está com vocês, está no Lean de novo e está do lado do Marluz. Eu represento o peso, né? Eu tô aqui, você é leve, é pluma, mano. Eu sou o ogro gentil, mas é lindo estar aqui. É o lindo, tá? É lindo estar aqui. A gente se sente em casa porque vocês têm essa sinastria, essa energia do bom e do bem. Então, que bom que estamos aqui. Gratidão. Sensacional, gratidão nossa. Hoje o nosso assunto é sobre a história ou as histórias, né, dos nossos mestres espirituais, né? Estamos aqui com duas pessoas que vão poder dar aí uma explicação, uma aula de experiências, né, de convivência com esses mestres, tanto no plano terreno, quanto também do ponto de vista espiritual. O invisível, né? Invisível aos olhos da maioria. Da maioria. Então, para a gente começar aqui, eu queria, de uma maneira geral, antes de entrar especificamente nos mestres, né? Qual é a importância desses mestres nesse trabalho glorioso e grandioso que vocês, médiuns, praticam, né? No dia a dia? Um mestre, quando a gente chama alguém ou reconhece alguém como mestre, é porque você tem certeza que ele tem algo a mais que você. Então, necessariamente, o mestre não precisa ser o mais iluminado, ele tem que ser melhor. Uhum. Então, o primeiro ponto de partida nosso, porque nós temos muitas frequências de mestres. Quem trabalha com centro espírita há mais de 40 anos, como eu, nós temos um mestre que pode ser o mestre que comanda o centro, o mestre que pode ser uma entidade de luz que vem dar uma resposta e pode ser um mestre tão elevado quanto um Buda. Então, a questão é que você também passe a reconhecer que a pessoa que a gente chama de mestre, ou ser, o espírito, que ele seja melhor que você. Aí você está no caminho do aprendizado. Mas, necessariamente, ele não tem que ser perfeito. Talvez essa é a grande lição. São homens e mulheres normais, mas que vivem de uma forma exageradamente inserida na luz. É isso, Marluz? Mestre é o professor é aquele que nos ensina um caminho, aquele que nos agrega informação, né? E a gente tem professor e professora que nos estressavam. Nós temos, né, por exemplo, eu tinha pavor de matemática, eu tinha o professor Zezinho que eu fui reprovado até em matemática, mas eu aprendi matemática com o professor Zezinho, apesar dos zeros e castigos. Eu aprendi. Então, o mestre é aquele professor que vai te mostrar o caminho através do amor, através da dor, através de qualquer situação. Vai te fazer entender o porquê de uma situação, de um pensamento. E, durante a nossa vida, se apresentam vários. Agora, que sempre seja, como a Suzy falou, agregado à luz. Eu posso dizer que um mestre é um avatar, necessariamente falando, ou apenas alguns mestres são avatares? Na minha opinião, alguns mestres são avatares. Porque tem o mestre dos mestres. Isso é muito bonito de pensar, né? Tem realmente uma hierarquia, até nos anjos tem. Nos anjos tem, nos mestres tem, nos orixás tem hierarquia. Então, há uma hierarquia obrigatória em tudo que permeia o universo. Então, os mestres, eles seguindo essa hierarquia, você vai poder identificar o mestre do mestre do mestre. Mas existe como o mestre, que ainda não é um avatar, ele estar num caminho de evolução para se tornar um? Ou não necessariamente? Nem todos são avatares. Quer dizer, vamos fazer uma parábola, uma representação de que a vida é uma escola. Como a Suzy falou, existe a hierarquia. O mestre dos mestres, é claro, pelo menos para mim, no meu caminho, na minha formação espiritual, é Jesus. É o mestre, né? Esse cara fantástico que é falado há 2025 anos como uma referência. Agora, existe uma hierarquia, existem as matérias específicas nessa nossa faculdade da vida. Quanto a ser avatar? Avatar é uma nominação de divindade.
de ser divino. E nem todos os mestres são divinos. Como eu falei, são algumas pessoas, são algumas manifestações que vão aparecer no nosso caminho no decorrer da vida. Mas isso não significa que eles sejam divinos. Até mesmo em algumas situações do mal ou negativas, você recebeu um aprendizado. Não deixou de ser um mestre. Entendeu? Agora, Avatar é um ser divino. Pela mitologia hindu, é algo que tem poderes sobre-humanos, consciência e capacidades que fogem à nossa matéria, carne, e são seres divinos. Um grande mestre seria, a gente pode dizer, Chico Xavier, né? O que vocês podem dizer deles? Que histórias que vocês têm de Chico Xavier? Que maravilha. Eu vou contar uma história espiritual. As minhas histórias com os mestres são todas no mundo espiritual, e a vantagem de estar com o Marluz do lado é que as deles são no físico. Ele conheceu essas pessoas no mundo físico. Eu não tive essa oportunidade e nem busquei perguntar por que não tive. Porque eu falava tanto no mundo espiritual com eles que eu não acredito até hoje que o mundo físico é o que me representaria algum desses mestres. Mas Chico Xavier, por exemplo, é um grande mestre? É um avatar? Não é. Não é um avatar ainda. Ele próprio escolheu não ser. Tem essa beleza nesse mundo da mestria. Ele também escolhe não ser. Ele escolhe ainda ser humano, quem sabe voltar mais algumas vezes num planeta como o nosso e colaborar, e não necessariamente ascender a ser um ser divino. Então, Chico, quando falava ele é um cisco apenas, eu tenho certeza que ele estava falando isso. Chico Xavier, eu conheci muito ao longo da minha vida quando eu comecei a psicografar. Quem vinha me ensinar era ele. Tudo que eu aprendi, psicografava espíritos, psicografava livros, ele era o meu mestre, meu professor. Mas eu não conhecia ele fisicamente e só... Quando a gente fala, estou falando em 1975, 80. Nessa época não tinha internet, era muito difícil você imaginar conhecer um Chico Xavier. A não ser depois do programa Pinga Fogo, que daí popularizou no Brasil, mas senão era muito de Minas Gerais ou de quem tinha muito dinheiro. E o Chico Xavier vinha me ensinar. E eu não sabia, de novo, sempre falo isso, né? Eu não sabia que ele era um espírito quando ele vinha ensinar. E você tinha consciência que era ele, de fato? Quando eu vi no jornal a primeira vez, eu reconheci ele. Eu falei, esse é o mestre que me ensina a psicografar. Depois, então? Depois, muito. Estou falando de mais de 30 anos depois. Nossa. Eu psicografava quando eu tinha 7 anos de idade. E ele vinha ensinar a técnica. Isso é um mestre. Então, essa é a minha experiência pessoal e espiritual com o Chico. Mas o Marluz conviveu com o Chico. Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes com o Chico, jantar com o Chico, né? Um almoço e 2 jantas. Foi a experiência assim. O que é o Chico para mim? O Chico é uma referência daquilo que eu quero ser. Sabe? O Chico é uma referência da doação com o amor, do fazer pelo próximo. Eu tenho que voltar muitas encarnações para estar no patamar do Chico. Mas ele mesmo, como a Suzy fala, ele frisava que ele não era divino, que ele tinha a missão dele. Agora, o entorno, aquilo que a gente adquiria no fato de estar da presença dele, é algo indescritível. Eu brinco que o Chico, ele não era um avatar, não era divino, mas ele era um sentimento. Porque não tinha uma pessoa que, diante daquela humildade, diante daquela entrega, não se emocionasse. Ele era amor puro, é manifestação do amor. Mas humano. Você vê que o Chico usava peruca, o Chico gostava de comer queijo derretido, comer coxa de frango com angu, que lá fala angu em Minas, né? Com angu sem sal, tomava um vinhozinho antes de dormir. E foram experiências que eu tive que só me trouxeram respostas. Mas o Chico, ele era com certeza um representante divino aqui da Terra, mas ele não tinha esse caráter divino de se autoafirmar ser... me lembro de uma vez, era modinha, como hoje em dia é moda siriano, arturiano, um bando lá falando de regressão na antessala e falando Chico... eu vim de Lemúria, eu vim disso, aquilo, e você, minha filha, a gente veio do umbral. Eu vim do umbral. Aliás, todo mundo que está aqui, senão a gente não estava aqui reencarnado. Então, esse era o Chico. Agora, as experiências, a Suzy teve de ter ele como mestre ali, e que invejinha do bem. Você imagina você ter essa experiência ali, e desde nova... Olha, eu digo que eu sou irmão gêmeo da Suzy, por exemplo. A primeira vez que eu tive acesso ao Chico foi com 9 anos, indo por
necessidade num centro kardecista na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, e vendo um quadro do Chico. Eu achei a coisa mais apavorante do mundo. Tinham pintado o Chico numa psicopictografia assim, mas era um monstro que pintaram o Chico com o olho esbugalhado para fora naquele quadro. Aquilo era tão traumático, eu fiquei tão chocado com 9 anos, e eu fui por necessidade. Me foi encaminhado ir para um centro kardecista para tomar passe, e ali eu virei médium de passe. E eu tinha pavor de olhar nesse centro, ficava bem do lado esquerdo, esse quadro do Chico, parecia que estava olhando. E uma das experiências que eu tenho com o Chico, nós jantamos e o Chico com um blazer amarelo, ocre, largo, com as ombreiras, era maior que 3 vezes o tamanho do Chico. E aí eu olhava para o Chico me olhava com aquele olhinho assim, igual o olho do quadro. Eu, meu Deus, o Chico parece o Didi dos Trapalhões. O Chico tá muito feio nesse... Quem sou eu? O Chico era a beleza de Jesus manifestada ali. Mas o Chico tá horrível. E ele me olhava assim, igual o quadro. Olhava. E eu, meu Deus... Aí o Chico me encosta do nada e fala assim, meu filho, eu nunca compro uma roupa sem eu dar um pio. E eu assim para ele, tá, Chico. E de novo na cabeça martelando, mas por que ele tá usando esse blazer maior do que ele? Eu uso o que sobra, meu filho, das doações. E eu, tá, Chico. Caramba. Já querendo desmaterializar e sumir aí. Ela me encosta pela 3ª vez e fala assim, eu prefiro o dinheiro de comprar uma roupa, alguma coisa, comprar leite para minhas crianças. Aí eu viro pro Chico assim, Chico, tá bom, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu tava pensando e foram várias experiências, a do menino grande com o coração maior ainda. A palavra síntese da minha vida, que é esse título, que é o único que eu aceito de ser um carteiro. Então isso tudo veio do Chico. Ele realmente, ele é uma alma iluminada, mas divino Cristo, divino Buda, divino Krishna. Esses são avatares. E as psicografias dele, quais que vocês acham que são as mais impressionantes, assim, que marcaram? O do caso da justiça, né? O do caso da justiça é único. Esse, inclusive, está retratado no filme, mas foi muito falado do juiz ter aceito, o juiz e os jurados. O menino foi morto com um tiro, dado por um amigo, 2 jovens, acho que eles não tinham 18 anos, e foram para a condenação. A família que perdeu o filho eram muito amigos, mas não aceitou o fato e foram para o julgamento. E o Chico recebe uma carta do rapaz falando, se perdoem, foi apenas um acidente, eu estou bem, e o meu amigo, pois nome, pois tudo, nunca seria culpado da minha morte. E os jurados e o juiz e os familiares aceitaram isso como verdade. E se perdoaram e o processo encerrou, ninguém foi para a cadeia. Caramba. Esse caso é único, esse caso é divino. Inclusive, o nome do rapaz, se eu não me engano, é Zé Divino. Esse caso, na carta psicografada, o morto dá detalhes que só a perícia sabia, localização, distância, tal, para provar que era o acidente, para examinar tal lugar, a direção do tiro e tal. E foi o único caso na história da justiça brasileira em que foi aceito como prova cabal, como condição sine qua non, e o rapaz foi absolvido. E o outro fantástico, pode falar, desculpa, ia completo. Fala, mano. O outro fantástico são os jornalistas, né? Os jornalistas que mentem serem americanos e franceses, querendo pesquisar alguma coisa, mas eram jornalistas brasileiros tentando pegar o Chico e mostrar que ele era falso. E ele entra no jogo tranquilo e deixa Emanuel comandar. E ele dá os livros, o último livro do Chico ele dá de presente. Quando eles chegam de volta para fazer a matéria no jornal, estão terminando a matéria, e a matéria estava escrita. Ele é um engodo no Brasil. Eles abrem e ele pôs o nome verdadeiro de cada jornalista no livro. Era a revista famoso. O Cruzeiro, se eu não me engano. E aí eles 2 fingem que são 2 americanos. Um francês e um americano. Enrolado. Chegaram lá em Uberaba, fingiram, e o Chico lá escrevendo, psicografando, atendendo. No final, o Chico, eles apresentam, eu sou o repórter tal, enrolado, e aí o Chico, tá bom, meu filho, entrega um livro para eles, não sei se era Parnaso, Além Túmulo, não sei qual dos livros, e eles vão de volta para cá, para São Paulo ou para o Rio, falando, enganamos, desmascaramos, como que se ele sabe tudo?
Ele não Ele não percebeu sabia nós. que a gente estava enganando ele. Aí eles estão lá no jornal editando. Quando abrem o livro, ele olha, você viu o que está escrito no livro? Não. O que está escrito? Olha os nomes verdadeiros. Aos queridos jornalistas fulano e ciclano, não sei se é Ed Keffer, o nome que eles afirmaram em inglês, mas colocou o nome verdadeiro deles, o jornal onde eles trabalhavam, e um abraço carinhoso, Chico Xavier. Caramba. Então, esse era o Chico. O Chico era alguém que Diferenciado. diferenciado, mas é o que a Suzy falou, ele era humano, a referência é justamente mostrar que nós podemos ter o divino em nós, podemos ser divinos nessa existência que é a vida, mas Deus é um só, o Criador, ou como você acha que Deus é uma energia só, a gente é partícula, a gente tem esse dom divino de ser a própria manifestação de Deus, mas a gente é partícula. Então, muito me preocupa, eu e Suzy, que somos da velha guarda, assim, hoje em dia, o advento de tantos mestres. Porque o próprio mestre, Rabi, o nosso Jesus, o Cristo, falava, muitos serão os falsos profetas que virão em meu nome, muitos serão os lobos na pele do cordeiro. Então, me preocupa um pouco hoje ver a geração que tanto necessita de auxílio ou de um caminho, às vezes ter uma escolha errada nesse mestrado. Sensacional. E em relação às previsões que ele fez, né? Ele fez várias previsões em relação à Terra, à humanidade. Quais que chamam mais a atenção de vocês? Ele acertou, também se não estiver errado, é o livro de 1940, ele acerta todos os próximos passos da ciência. Ele fala antes da ciência descobrir tudo o que aconteceria. Ele fala do sistema econômico, ele fala dos extraterrestres, ele fala dos satélites, das naves, do celular, do aparelhinho que nós íamos falar um com o outro sem nenhum fio. Chico é único, realmente. Se você pesquisa sobre a história de Chico, você enlouquece. E lê os livros dele, fala como ele podia saber naquela época, sem internet, sem Google, sem nada, e também limitado ao estudo. Ele tinha a 8ª série primária. É tudo isso que... Hoje ainda tem gente que diz assim, não, o Chico, nas mais de 10 mil psicografias, ele podia pesquisar a vida de todo mundo. Naquela época, pesquisar onde? Sem Google, né? Sem Google, é que você imagina a facilidade de hoje, naquela época não. Mas Chico era isso, né? Tem as fotos lá, comprovando na época as milhares de pessoas por dia na porta, e ele nunca deixou de atender nenhum. Trabalhava, se sustentava, e depois ia lá pro centro espírita e atendia quem estivesse na fila. Ele tinha uma aposentadoria, ele vivia da aposentadoria dele. Ele sentava debaixo do abacateiro, num pé de abacate, atendia, distribuía cestas básicas, dinheiro. O Chico teve um encontro com uma entidade extraterrestre. Essa entidade fala que o capitão, o universo é infinito, o universo é diverso, como Cristo falava, a casa do Pai tem várias moradas, e que o nosso capitão aqui, quem comanda essa nossa egrégora realmente é Jesus. Então o Chico teve, vocês veem, em 46, 47, pós-final da Segunda Guerra Mundial, não existia, como a Suzy falou, formas de pesquisa, ainda mais estando no interior de Minas, meios de pesquisa, na qual todos os assuntos que o Chico tratou, todas as descrições dessas máquinas, dessa funcionalidade que a gente vê hoje. Tem a profecia também, que é tão interpretada de várias formas, da data limite. Né? Pode falar mais sobre ela? A data limite, eu acho que em detalhes assim, é muito complexo, porque é uma série de pensamentos, de canalizações que o Chico teve a respeito da era que a gente está vivendo, dessa era em que a gente não está aprendendo a ser humano, que é a era onde as divisões estão cada vez maiores, onde o apontar, onde o destruir o sentido da humanidade é cada vez maior. E o Chico realmente falou que vai acontecer no cronômetro do universo uma data limite na qual a gente vai ter que aprender por bem ou na dor ou no amor? Na dor ou no Por bem ou amor. por Mas bem. não existe cataclisma, destruição, nada disso. Volto sempre a falar, a Suzy também divide essa mesma linha de pensamento.
Qual pai ou mãe que quer ver um filho morto? Qual é o pai ou mãe? Um dia vocês já são pais? Ainda não. Ainda não. Um dia vocês vão ser. Qual pai ou mãe que quer ver um filho doente de castigo, morto, destruído? De jeito nenhum existe. Então Deus não vai destruir terra. Isso é errôneo. Isso é uma metodologia do medo, do impor, né? O medo e o horror para você se converter, para você ter, né, que acreditar ao divino castigo, enfim. Que vem dos falsos mestres. Exatamente. Deus é amor, é libertação. Deus é algo assim como nosso pai, nossa mãe, que quer que a gente coma bem, que quer que a gente estude, quer que a gente seja feliz, se forme, eu tenho um trabalho, enfim. Então, como que esses tragicistas que falam que o mundo vai destruir? Nada disso. Quantos reis e rainhas vieram, já se foram? Quantos seres já habitaram a Terra, já deixaram de habitar, hoje são fósseis, e nós estamos aqui? Uma hora a nossa humanidade, nessa concepção que a gente tem humana, também vai deixar de existir, mas a Terra vai continuar sendo Terra. Não vem cometa, não vem destruição, nada disso. Isso é informação do medo. E o medo é o demônio. O demônio, a antítese da criação, é o medo. Se manipula pelo medo, se divide pelo medo, se mata pelo medo. O medo, sim. Mas muitos espiritualistas falam da transição planetária, né, que a gente está passando. Como que vocês veem essa transição? Ótimo. Vou voltar só um passo na data limite, porque Chico Xavier, ele expôs muito sobre tudo que nós estamos vivendo hoje e os próximos passos, segundo alguns estudiosos, até 2057, 2060. Mas a primeira data limite que Chico fala no Pinga Fogo, até fui olhar para ter certeza, que eu sabia que era 28 de julho de 1971. Aquele Pinga Fogo famosíssimo, que era para ser 1 hora, foram 5, 6 horas, e todas as TVs do Brasil estavam ligadas no que Chico falava. Então, começa como uma investigação para destruir o Chico e termina num fato fora do comum. Então, é um momento muito importante na vida dos espiritualistas e espíritas. Mas na primeira data limite, Chico diz o seguinte, em 1970, julho de 71, no primeiro Pinga Fogo, ele fala: se o homem, após pisar na Lua, que é julho de 69, após pisar na Lua, passando 50 anos, não tiver uma guerra de autoextermínio, ele passou o maior teste da vida dele, que é o teste individual. O teste individual. Desculpa, coletivo, maior teste coletivo. Não ter uma terceira guerra de autoextermínio. Que seria o nuclear. A nuclear. Venceu em julho de 2019. Só que daí dá para entender o que aconteceu em julho de 2019. A pandemia. Vem a maior guerra individual, que é a segunda data limite preconizada. E a segunda data limite, ele falava, aí nós vamos para o segundo passo. O ser humano vai ter que vencer a ele mesmo, sozinho. Ele vai passar por uma estrada, e esse segundo passo da data limite vence em 2057. Ele fala isso em dezembro de 71, no segundo Pinga Fogo. Essas duas datas são as efetivas, que ele chegou a falar algo com data. Mas dali ele falou todos os passos que nós vivemos, mas a primeira data limite era uma guerra de extermínio coletivo, e a segunda é o ser humano se suportar sozinho. É uma guerra individual. E nós estamos na transição, nós estamos na maior guerra individual que já teve. Por que individual? Porque é você com você. Não é mais agora um país, uma nação, um bairro, um navio, um local. Agora é você sobreviver a você mesmo. Tanto que esse advento da parada, qual foi o maior desespero de todo mundo? Se viu diante de si mesmo, dentro de casa, e achou pavoroso ter que se suportar. Nós estamos ainda sob esse efeito da guerra individual. A transição planetária é a transição de quem desejar passar por ela, quem desejar ter esse... Autoconhecimento. Autoconhecimento, ter essa expansão da consciência. Mas Porque quem não desejar não faz mal. Tem espaço no universo para todo mundo. Todos nós teremos que passar por isso, né? Pelo que os espiritualistas falam, a transição planetária não tem quero passar ou não quero. Todos nós, seres humanos, teremos que passar por uma transição de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Mas se você não quiser, os 8 bilhões da Terra, e você tiver um só que não queira, o próprio Jesus falou, eu não vou obrigar ninguém a ser o que ele não quer ser. Ele só não fica na regeneração, mas tem lugar para ele. E algo que eu, de verdade, não conversou com o Marluz sobre isso, uma vez, vou dar para o Marluz complementar, mas eu perguntei muito para os mestres sobre isso. Eu realmente, sobre a transição planetária e sobre algo que separaria o joio do trigo. A pergunta que eles me fazem de volta à retórica é:
por que nós deveríamos interferir? Se vocês têm liberdade e inteligência, por que eu tenho pressa, assim, 40 anos, praticamente todo mundo que está vivo hoje no planeta não estará mais? E por que nós teríamos que apressar o bater de asa da borboleta? Eles me dão uma justificativa e a gente interfere. Eles, segundo o que o próprio Chico falava também, eles só vão interferir, esse dia atrás Mônica de Medeiros falou sobre isso, eles só vão interferir se o ser humano correr o risco de se autodestruir. Realmente algo nuclear violento. Fora isso, por que eles levariam? Todos os dias nasce 300 mil pessoas e morre em torno de 150 mil pessoas. Que pressa eles têm? O mundo acaba. A transição acaba para quem acabou de nascer, para quem acabou de morrer, e começa para quem acabou de nascer. Mas nós estamos falando hoje de mestres. Mestres não pressupõem interferir na sua vida e tomar suas decisões. Muito bom. O Chico fala realmente, passado esse tempo, se não houver a melhora, o crescimento, o entendimento, aí sim vai existir uma intervenção da espiritualidade. Mas aí eu falo para vocês, transição. Me fala do mundo há 100 anos atrás. Tinha celular, internet, tinha luz elétrica, tinha YouTube, tinha... Não. Nada. Minha avó está viva com mais de 100 anos, meu papai e mamãe já não estão, mas minha avó conta que na cidade de Rio Grande tinha o acendedor de lampião da rua. Os lampiões eram a gás ou a carbureto e vinha todos os dias, ela sentada na praça criança, assistia acendendo aquele lampião da praça de carbureto, vinha com uma tocha, vinha de noite, e que era lindo acendendo de um em um. E eu fico me vendo assim, meu Deus, que mundo é esse? 100 anos atrás. Vamos falar de 50 anos atrás. Tinha-se internet? Não. Vamos falar dos anos 80, 70, 80, 90, a nossa época da espiritualidade, que a gente não tinha esse material que vocês têm através de todas essas ferramentas que o mundo virtual possibilita. A gente está falando de 30, 40 anos atrás. Não tem. Então, transição nada mais é que o passar do tempo, do que adaptar-se aos novos tempos. E nós somos uma raça resiliente. O ser humano é capaz, como um nômade, se adaptar ao deserto, como os povos que moram... Às vezes eu fico vendo no aleatório do YouTube, povos sobrevivendo a 77 graus negativos. Você ia falar, né? na Sibéria. Na Sibéria, uma coisa assim enlouquecida, que a água já sai congelada, não tem como ter água para tomar banho. E essa resiliência nossa de nos adaptar à própria vida em si, isso é transição. Então, o que é essa transição planetária? É a humanidade, nesse sentido do coletivo e do individual, tornar-se melhor. É, em vez da gente prender, criticar, apontar, dividir, matar, tornar-se uma... Vamos exemplificar aqui, sem política nem nada. Mas imaginem se Hitler fosse uma pessoa dedicada à luz. Toda a tecnologia nazista que foi criada fosse revertida para a criação, para o dividir e somar. Na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, todas essas tecnologias de guerra fossem não o investimento de defesa e ataque, mas o investimento em tecnologia que cura doenças. Imaginem isso. Mas a gente prefere gerar o negativo, o ser humano prefere continuar no dividir. Aliás, as energias se manifestam, né, de muitos mestres aí que se dizem em segregar. Então, nós temos que o quê? Essa transição é justamente ter espiritualidade, ter consciência e passar dessa era nossa agora, daqui a 30, 20, 40, 50 anos, 2050... 2057. Passar o 2057, revertendo aquilo que é tecnologia, aquilo que é conhecimento para o bom e para o bem, dando utilidade à nossa existência aqui. Isso para mim, é a transição. É claro que existem, por exemplo... No hinduísmo, Kali Yuga, que é a época da morte, Prema Yuga, que é a era do amor. Claro que existe, né? Falava-se de 1000 passarás a 2000 não chegará, e nós estamos aqui. Então, eu acho que a transição maior é termos consciência. Isso é essencial. Mas então o Apocalipse, que a Bíblia tanto fala, e tem muitas pessoas que falam que nós estamos no Apocalipse hoje.
Vocês não acreditam que a gente está passando por isso ou estamos? Eu acho que a gente já passou muitos apocalipses. Você quer apocalipse pior que a Segunda Guerra Mundial? 158 milhões de mortos, 2.000 dias de escuridão total no planeta. O Marluz falou agora, e a gente sobreviveu. Olha a idade média, medieval, onde a vida não valia nada. A média de vida não passava de 30 anos, não valia nada. Eles matavam se você piscasse. Você não tinha acesso a estudo, não tinha acesso a pesquisa, não podia fazer pergunta, nada. Você não, e nós sobrevivemos. Então, Apocalipse, Tem nós estamos vários, vivendo... não é um. É isso, Apocalipse, a revelação, a grande revelação. Você pode... E esses estudiosos também pesquisam muito. Por exemplo, quando o João Evangelista vê... nós tínhamos passado o advento de Tito, 70 depois de Cristo, que destrói Jerusalém. É a grande destruição do templo e não sobra nada. Aquilo é Apocalipse. Quem disse que João não estava vendo aquilo que aconteceu? 5.000 pessoas num dia em tocha humana para iluminar as estradas. Estaqueadas e queimadas vivas. Isso é registro histórico. Isso é Apocalipse, meu amigo. Primeira Guerra Mundial é Apocalipse. Guerra do Vietnã é Apocalipse. Holocausto, um vulcão que explode, a Indonésia, o que 20 anos Tsunami. atrás, o tsunami, Uma 300 mil pandemia, mortos, uma pandemia. São Então, a vários, gente né? vive de soluços de apocalipse, só que nós precisamos encaixar o tempo inteiro que é a desgraça que nos persegue. O nosso destino é a desgraça. Não faz sentido. Sim, é melhor, Nosso passado foi a melhor desgraça. pensar que existe um caminho bom e que você tem que se tornar E uma se a pessoa gente melhor. pega, vamos voltar a 2.100 anos atrás, não existia a nominação lâmpada, luz elétrica, energia, nave, carro, nada disso. Vocês imaginam um profeta tendo uma visão de algo que ele não saberia descrever nas nossas palavras? O grande problema é que a gente tenta, né, essa é a escatologia bíblica, isso é a gente tentar definir ou entender pela nossa palavra, que sabe que é um microfone, que sabe o que é porcelana, celular. A visão que ele teve há 2.000 e tantos anos atrás. Então imagina se ele teve realmente um dom profético, a visão de uma nave ou de um avião bombardeando com mísseis, vários mísseis, quer dizer, o dragão, a besta alada, a cara do leão, né, a quimera com uma mulher dirigindo. Isso é a representação daquilo que se há 2.000 anos compreendia o profeta. Não é uma descrição física, química, do que hoje em dia acontece. Então, quando a gente vê uma guerra como como está acontecendo agora na Palestina, na Ucrânia com a Rússia, quando a gente vê as mães, o Chico falava uma coisa fantástica, na guerra ambas as mães choram. Quando a gente vê crianças despedaçadas, que eu já vi vídeos horríveis que me mandam nessa guerra no Oriente Médio, um pai carregando o saco com os bracinhos, eu nem sei o que seria de mim. Isso é o Apocalipse, isso é a besta do Apocalipse. Os chefes de governo sentados nas suas cadeiras aveludadas, apertando botões ou decretando guerras. Isso é o Apocalipse. Muito bom, Marluz. Para fechar esse bloco, dado que você trouxe, né, Jesus de novo para a conversa, vocês acreditam na volta dele ou não? Essa eu vou começar aqui, deixar para a Mana findar. Eu Isso. perguntava para a mamãe, minha mãe, a Melinha, todos os dias assim: mãe, Jesus vai voltar um dia? Isso antes da primeira comunhão. Jesus já voltou, porque eu entrei para o centro kardecista com 9 anos e com 11 eu fiz a primeira comunhão. Então eu ficava, Jesus vai voltar um dia? Ela falava assim: meu filho, ele volta todos os dias, no mendigo com fome, na criança que chora e no animal abandonado. E todos os dias a gente crucifica ele. Eu cresci com isso. Todos os dias a gente crucifica ele. E depois que a gente entende que Cristo foi perseguido por política e religião juntas, Cristo era o cara mais libertário e fantástico, o mestre, o fundador da quântica, assim, que eu sempre brinco, já falei isso para vocês, a gente entende que ele volta todos os dias. Ele volta todos os dias no sorriso do filho, na esperança da cura. Ele volta todos os dias naquela pessoa que está lá no banco, enquanto você está fazendo o teu saque, pagando tua conta, e está te pedindo R$1, R$2, e você julga, para comprar cachaça, para comprar droga. Ali está Cristo. Esse é o Cristo que vive. É o tornar-se um ser humano melhor.
Cristo volta todos os dias. Não espere essa coisa de ele virá dos céus, porque dos céus vem a informação que a gente tem que repetir o exemplo dele todos os dias. Divino. Eu acredito exatamente nisso, mas tem algo no planeta que também eu acho muito bonito, apesar de que alguns explicam que ele vai ter condição de abarcar todos os 8 bilhões. Mas Cristo volta. O que a gente faz com 1 bilhão de hinduísta? Que tem uma outra visão, que nem sabe do Jesus. Não é parte da cultura deles. Aí nós temos 500 milhões de budistas que estão esperando o Buda, não o Jesus. Talvez nunca tenham ouvido falar dele. Não, hoje, que ouviu falar de Jesus e que conhece só é 35% do planeta. Tem 65% que não tem ideia. Então, Cristo não é essa figura do Jesus que vai voltar para o Ocidente, o Messias. É em cada momento, todos os dias, a forma como o Messias volta na tua vida. Pode ser a tua mãe, tua irmã, teu pai, tua esposa, teu esposo, teu amigo, o chefe do trabalho. Tem tantas possibilidades de Jesus voltar, mas aí não sendo o Sananda Jesus, porque seria egoísta demais. Eu falei com uma japonesa uma vez, eu estava em Cambridge e a gente era Natal, sofrendo sozinhas lá, eu e ela, e um pastor John chamou a gente para conversar. E o pastor John começou a pregar. E começou pela história, Natal, história do nascimento de Jesus, da Virgem Maria. Daqui a pouquinho ela ergueu a mãozinha, um bom inglês, ela falou... Who is Jesus? Assustada. Aí o pastor parou e falou, você não sabe? Eu nunca ouvi falar. Da onde você veio, né? Nunca, E ela falou, não, no Japão, nunca. Aí perguntou, Virgem Maria, José, de onde vocês tiraram essa história? O pastor mostrou muito bem. Aí ela mostrou o mundo deles, de Buda. E eu achei fantástico. Assim, aí nós sentamos para fazer uma ceia de Natal em festividade. E ali nós descobrimos que a luz crística está no Buda, está no Dalai Lama, está no Sai Baba, que a gente já vai falar um pouquinho dele. A luz de Cristo está no Papa, porque, queira ou não, ele é o chefe dos católicos. E quem somos nós para falar que está errado o católico que acredita, que pôs ele lá, né? Nós não temos nem condição para isso. Ele está num Allan Kardec, que codifica. Ele está num Chico, que escreve. Ele está no mendigo, Tá que em às todos vezes nós. é doente. Nossa, é tanta possibilidade de encontrar Jesus que se a gente for egoísta e pedir que ele volte só para nós, para 35% do planeta, e os 2 bilhões de muçulmanos? O que a gente faz? Eles têm Jesus como um profeta, mas não como um Messias. E os 15 milhões de judeus? Eles não têm direito? Nós que acreditamos, que somos cristãos, acreditamos, nós temos direito e 65% do planeta perde o direito. A gente está sendo egoísta quando fala de Jesus. E o egoísmo não combina com Jesus. Caramba. Perfeito, Nossa. perfeito. Desculpa, nós Só estamos agregando hoje. aqui, Cristo, Jesus, o Cristo. Jesus, a gente é criado condicionando a uma forma física presa na cruz, ou a forma física de um homem que vai ressurgir na própria matéria. E não, o Jesus é um estado de atitude, de ação e pensamento. Jesus, para nós, é o nosso avatar. Para mim, é como a Suzy falou, mas para os hinduístas é Shiva, é Krishna, é Brahma, é Vishnu. Para os muçulmanos é Maomé, o profeta, né? Para os judeus ainda aguardam a vinda do Messias e assim por todos não é os Jesus. que não é Jesus. Então, para nós, principalmente nós espiritualistas, Jesus é esse estado, né, de consciência. De graça. De graça. Você está em Jesus, é você perdoar, é você entender os ensinamentos dele como nosso mestre, como nosso professor, o cara tão libertário que está na cruz, olha para o ladrão, para Dimas e fala assim, tu crê em mim? Creio. Então tu vai ser o primeiro a estar comigo hoje. O ladrão. Um ladrão. Hoje em dia todo mundo critica, briga na política, mas Jesus liberta. O primeiro santo oficializado pelo próprio Cristo foi Dimas, o bom ladrão. Então, olha, aquele que não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, Jesus é esse estado libertário de respeito, de amar uns aos outros como ele nos amou, de entender que a casa do Pai tem várias moradas, de entender que não é a riqueza, não é isso que vai te fazer melhor, né? Existe uma diferença muito grande da riqueza para a prosperidade.
A gente tem que entender que riqueza não acumula, não adianta nada, não leva nada a ninguém, porque caixão não tem gaveta. Agora, a prosperidade é quando você faz da sua riqueza, do seu dinheiro, útil. Então, esse é o Cristo. É o que a Suzy estava falando. Ele é um estado como o hindu, como o budista tem dos avatares e mestres deles. É entender que Deus está ali também. A casa do Pai tem várias moradas. Deus está ali também. Deus está no altar, no Butsodhan do budista. Deus está no puja que o hindu faz. Essa é a manifestação do Cristo. Para mim, ele é o meu mestre, mas isso não é obrigação dos outros terem também. Eu tenho que respeitar o mestre, o professor, o avatar, o divino do próximo. Nossa, posso falar? Em 120 episódios, acho que essa resposta que vocês deram foi A melhor, uma das mais impressionantes, mais ricas. Olha que pra, lindo. pra Agora, mim aqui. imagina se ele voltasse hoje. Aonde ele ia? Ele ia na Cracolândia. Ele ia salvar quem não tem, tá perdido. Talvez é isso que a gente não entenda. Ele não vem para separar o joio do trigo, ele vem para cuidar o joio. Ele o tá na trigo tá África. salvo. Ia estar na África, lá em Uganda, em toda aquela guerra. Ele ia estar no orfanato. Ele ia ser crucificado muito rápido. Eu ia falar, não, esse não é o Messias, esse é um louco. O nosso Exato. Messias é o que vai vir salvar o quê? O modelo econômico e financeiro? Ele é no banco? Onde ia? Essa questão, tá faltando a gente se fazer essa pergunta. E talvez, melhor ainda, se Jesus voltasse, ele ia também no meu inimigo. Naquele que eu não gosto, naquele que eu discordo, naquele que eu brigo. É lá que ele ia. Então, a gente ia talvez gritar Barrabás muito rápido. Muito Olha bom, só. genial. Você comentou sobre o hinduísmo, né? Aham. E Sai Baba vem de lá, né? Então, se a gente pudesse entrar nesse mestre, que também é muito importante, muito relevante. Vou falar um minuto o que eu sei dele, porque daí quem conviveu foi Marluz, mas a gente que estuda esses grandes avatares, ele sim se colocava como um avatar, reencarnação do próprio Sai Baba de antes. Aquele era o Satya Sai Baba, eu esqueci até o Sai Baba primeiro de nome. Shirdi. Isso, obrigado. Então ele era essa reencarnação desse avatar. E ele tinha uma frase que talvez o defina para o resto da história da humanidade. Só o amor pode salvar. Agora fala a tua experiência, porque você conviveu com Sai Baba. Ele era Nos conte. Ele era um avatar do deus Shiva, né? Era um Shiva avatar. Então era considerado uma manifestação encarnada da energia do deus Shiva. Só que passou antes por Baba de Shirdi, passou por outros avatares encarnados. Tanto que na linhagem de Sai Baba acredita-se que vai vir agora Prema Baba, ou seja, o avatar do amor. Prema é amor. Entendeu? Ele vai vir numa nova roupagem, um novo avatar. É o Messias que todos nós esperamos, né? Bom, eu em 96 fui para a Índia e toda essa experiência que eu vivi é extraordinário no sentido de que Baba realmente era um ser dotado de poderes extra-normais. Isso não me impressiona até pela minha jornada, mas a disposição dele de se colocar como uma pessoa que pregava a união de todas as religiões, chama Sarvadharma, o símbolo de Sai Baba. São a cruz cristã, a estrela judaica, o sol e a lua do Alcunam, enfim. Baba pregava que só existe uma raça, a humanidade. Entendeu? Então, ele cria a metodologia que é usada hoje na Índia como base de educação, que é uma metodologia humanística. É base em todas as faculdades e colégios da Índia, formação como se fosse assim, direitos humanos, são educação em valores humanos. Ela é base metodológica. E Sai Baba, as experiências minhas foram fantásticas. Primeiro, esse anel que eu uso, eu sempre mostro. Eu recebi dele em 1996, numa entrevista. Vamos fazer aqui uma edição, vou mostrar a foto. Ó. Põe a foto aí para vocês verem. Vocês vão ver a foto. Aí. Coloca a foto aí. Essas fotinhos que estão aparecendo aqui. Vocês vão ver eu diante de Sai Baba com uma cara de tonto. Uma das maiores presenças e ensinamentos que eu tive dele. Um dia, no dia 14 de julho de 96, eu estou dentro do ashram e a gente tinha que acordar de manhã, 4h30 da manhã, para uma procissão chamada Nagar Sankirtan.
A gente cantava bhajans e músicas para acordar Sai Baba. E aí, às 6 horas da manhã, era o darshan, a bênção dele. E ali eram 20 mil pessoas, 25, 15 mil pessoas recebendo a bênção, onde ele chamava para entrevista, chamava as pessoas, materializava. No dia 14 de julho, meu aniversário, eu falei, não vou. Tô com raiva do mundo. Claro, eu sou humano. Tô com raiva de tudo. O que eu tô fazendo aqui? Caramba. Tava no ashram de No Sai ashram Baba de na Sai Baba, Índia, lá dentro. O revoltado. que eu tô fazendo aqui? Que M é essa que eu tô fazendo aqui? O que te deu, que te levou a pensar isso? Sou humano. Como todos nós. Eu posso. Todos os dias eu tenho minhas dores, minhas lágrimas, e cada vez mais tento transformar elas em alegria e sorriso. E do nada eu só escuto assim, levanta. Rapidamente me levantei e eu teria que estar 4h30 da manhã já no Nagar Sankirtan para pegar a fila antes da bênção de Sai Baba para pegar um bom lugar, porque eram tipo assim, 200 filas que se sorteava, fila A1, fila... E aí a gente você ia sentar nos seus lugares, dentro do por templo. sorteio. 20 mil pessoas sentadas, de algum jeito. Saio correndo... Você lembra de um desenho chamado Bebê Ganso? Que era um ganso desengonçado que usava uma fralda. Eu saí igual o Bebê Ganso. Eu botei um punja, fui me enrolando, quase nu. Saí correndo para a fila e já estava começando o sorteio para a fila. Quando eu sento na última fila, sorteio Z12. Era a minha fila. A que eu mal acabei de sentar por último era a minha fila para o primeiro lugar. Tomei aquele susto, falei, que bênção, nunca mais vou pensar besteira. Aí, foi Baba fazendo uma lila, uma brincadeira comigo. Sento na frente, mas eu estava sonado, eu estava cansado. Então, tem todo o processo. Toca a música, Sai Baba vai andando devagar, uma coisa fantástica. Os macaquinhos parando, olhando Sai Baba, assim, aqueles macacos do ashram que paravam olhando Sai Baba. Impressionante, parava. Os macacos roubavam sorvete, bolsa. Os endemoniados ficavam paradinhos. Endemoniado, porque roubavam o meu sorvete. Então, meu pão de cebola que eu botava era o primeiro a ser roubado. Bom, e eles paravam. Pra ver Sai Quando Baba. o Sai Baba saía da casa, aqueles 100, 140 macacos olhando assim, parado. Impressionante. Sai Baba não andava. Porque a gente tentava ver os pés dele e a túnica dele, você não via o movimento dos pés, ele levitava. Era um movimento em que não se mexia por debaixo, ele levitava. Bom, e eu sonado, quem me conhece sabe que eu sou um menino grande, uma criança grande. Eu, daqui a pouco, começo a me cutucar, começo a cutucar para lá. Os serviçais que se chamam sevas, que é quem ajuda, eu fiz muito trabalho de seva, mas quem ajuda no astro começa a cutucar. Look, look, look. Suame, suame. Quando eu acordo, Sai Baba vindo na minha direção. E aí... Essas fotos que vocês acabaram de ver, eu na frente de Sai Baba, assim, eu com esse chapeuzinho verde e amarelo, fazendo essa cara, foi o maior presente que eu ganhei da presença de Sai Baba. Não foi a materialização, não é toda a experiência que eu tive. Porque em 1996 não existia câmera digital, não se tinha câmera que poderia se levar lá para dentro do ashram, e só os fotógrafos oficiais do ashram que podiam tirar foto. Então, eu tenho uma prova visual que é estar diante de Sai Baba fotografada. É minha emoção retratada aí. Caramba. E aí acontece todo o processo. No dia seguinte, os fotógrafos do ashram, Brazilian man, your picture. E minha foto estava em todas as bancas de foto do ashram. Minha foto... Vocês viram aí diante de Sai Baba. Agora, tive experiências na Índia, tive experiências desse amor de Sai Baba até o último dia de vida. Ele, até o último dia de vida, ele fazia as bênçãos todos os dias, já na cadeira de roda. Tanto que a última foto de Sai Baba é Sai Baba agradecendo, que sempre Sai Baba abençoava. E a última foto de vida dele é ele agradecendo a todos. Eu tenho essa foto na minha mesa de trabalho, eu me conecto com ele até hoje. Ele é uma referência de avatar, assim, de um mestre sobre humano. Que eu fui atrás de Sai Baba também para ter a resposta do fenômeno da materialização. Então, quando eu vi a normalidade, que isso é inerente, isso é algo divino, mas eu não me considero divino, né? Eu tenho, como o Chico falou, a missão do carteiro. Mas eu vi aquilo ali em Sai Baba, então aquilo me acalentou o coração.
E são histórias, assim, fantásticas. Você pode contar pra gente como foi a história, o seu anel, ele que materializou, certo? Se você puder mostrar pro pessoal lá de casa. Esse anel que todo mundo me vê usar. Não sei se vai focar, né? Mas é Vai, lindo. mostra aí, vai. Ali, né? Tenta pôr aí na frente. Vamos ver. Oh, que honra, hein, poder pegar aqui. É isso, saiu de Saibaba. Ele não... Distancia um pouco. Vai, Aí. Não, vai aparecer. Vai. Não vai. Não vai. Bom, É lindo. É maravilhoso. depois a gente vai tirar a foto e posta para vocês verem. Vai postar Aí deu pra ver, ó. Agora Ali. ficou bom. Era na É mão lindo dele, mesmo. não adianta. É um E o meu púrpura, dedo, né? vocês veem que é um dedo grande, né? Ele se molda no meu dedo, enfim. Eu tenho a entrevista e ele pergunta, where you come from, Brasil? Interview. E lá ele me chama de Coconut Boy, menino pé de coco pela minha altura. Sempre os mestres avatares têm uma brincadeirinha comigo. O Chico me chamava de menino grande do coração maior ainda. Eu ficava assim, será que o Chico tá falando do grande de eu ser gordo ou grande de tamanho? Menino grande do coração maior ainda. E ele gira a mão e materializa o anel, colocando na minha mão, e o anel se molda. E eu faço, durante a materialização, eu tenho a mesma habilidade de moldar ou as peças terminarem de se formar na mão, ou para as pessoas mudarem de forma. Então, esse é o meu anel poderoso, né? O anel de Saibaba, que foi para mim, mas não é o presente mais fantástico. Eu uso ele como meu talismã de sorte, mas a foto para mim representa mais. Que incrível. Porque anéis, Saibaba distribuiu milhares, materializou milhares e milhões. Agora aquela foto é única ali, eu com ele, né? E essa é uma das experiências na Índia, que é realmente a terra mãe da espiritualidade. Buda era hindu. Siddhartha Gautama era hindu. Então, a mãe de Buda é Maya. Maya é uma palavra hindu que significa ilusão. Então, olha, tudo é conectado. E a grandiosidade da Índia, ao mesmo tempo que nos choca. Ao mesmo tempo que tem a dificuldade de um país com 2 bilhões de pessoas. É chocante. Eu falo que a Índia tem os antagônicos. Ela fede a esterco e fede a incenso. E cheira a incenso. Então você chega, às vezes, na rua, aquele cheiro insuportável do esterco humano e, de repente, num templo, aquele cheiro divino do incenso, que é algo que... E todas as experiências assim. E eles são felizes mesmo assim, né? Eles estão de bem consigo mesmo. Me lembra muito, mana, o indiano me lembra muito o nosso povo no Norte e Nordeste. Porque na miséria eles têm uma contemplação do divino muito grande. Aquele nordestino que é o responsável pela construção de tudo que a gente tem quase assim no país, que é o verdadeiro imigrante, que carrega a imagem do Padre Cício. Padre Cício, com aquela fé, aquelas casas que eu já viajei tanto o Brasil e pelo mundo, que você chega e tem o altarzinho ali com a Nossa Senhora da Conceição, o Padre Cício, uma velhinha ou um candeeiro de óleo. Ali está o divino, ali é maior do que qualquer cúpula ou qualquer basílica, né? E o indiano tem isso. Ele é tão fascinado com a própria espiritualidade que ele transforma a dor. Então, por exemplo, o entendimento de morte, quando assistir cremação, tudo, você muda o entendimento. E isso é estar em conexão. Isso é você ver em todos que cercam algo que a gente pode aprender a todo momento. Então, a Índia, realmente, eles têm essa felicidade. Você vê, o indiano acredita no ahimsa, que é a não violência. Não tinha perigo de assalto na Índia. Eles pedem muito, tem os pedintes, mas criminalidade não tem. Mesmo com um estado frágil, né? Não é a lei que controla, é a espiritualidade. É a noção do karma, de não quero voltar, quero ser cremado, jogado no Ganges, não quero voltar para cá. Muito bom. E você, Suzy, você tinha comentado de São Tomás de Aquino. Né? Isso. Se você quiser comentar sobre esse mestre para o pessoal. São Tomás de Aquino é século XIII, mais ou menos. E a beleza de São Tomás de Aquino é a forma como ele estabeleceu as divisões dos anjos e dos céus. Então, é um mestre para ser seguido, dentro do catolicismo, do cristianismo, ele é muito importante. Mas São Tomás de Aquino tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz que você ganha
excelência por repetir as boas coisas. Então, a vida não é um ato, a vida é um hábito. Isso louco. combina muito com ele. Então, e aí, quando a gente estuda São Tomás de Aquino, é fantástico alguém do século XIII, numa época difícil, sofrida, Sim, total. mas que tem uma fé sem tamanho. Então, é um mestre que eu sigo, que eu gosto muito de ler, que eu gosto de compreender. Mas eu quero dar um passo atrás, só Claro, se vocês me permitem. com certeza. Sobre a Índia também, que é Buda, que a gente não falou, mas é Ah, muito exatamente. rapidinho. Buda é um grande mestre. Não, que né? rapidinho. Senão não teria Olha. 500 milhões de seguidores hoje, mais 500 milhões de simpatizantes. Ele tem quase 1 bilhão de seguidores. Está entre os grandes nomes de filosofia hoje do bilhão. nosso planeta. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. 500 milhões oficiais budistas e 500 milhões de simpatizantes. Certo. É 1 bilhão de pessoas que seguem o budismo. E Então, o que algo ele fez, né? E o que faz, né? Ele tem tantos simpatizantes. Qual que é assim. a beleza? Ele tem alguns pontos. Tem as 4 verdades, que é sobre a cessação do sofrimento, mas os 4 grandes sinais que foi o despertamento de Buda, que ele acorda para essa realidade maior da iluminação, que é quando ele vê passando um homem muito velho, arquético, e ele vê o sofrimento da idade, da velhice. Logo depois, na análise dele, ele vê um cheio de feridas, com o rosto todo enferidado, e vê a doença. Então, ele vê a velhice, ele vê a doença, e na sequência, perguntando o que é a iluminação, ele vê um cortejo fúnebre. E ele vê a tristeza e o sofrimento nos 3. Logo depois, ele vê um Sudu, se não tiver errado a minha pronúncia, mas um grande guru em mendicância e daqueles que realmente renunciam tudo para crescer. A diferença é que ele vê o mendigo feliz. E ele descobre que a iluminação não está em nada do que nós possuímos, nem no corpo, nem na riqueza, nem na própria família, mas sem dúvida na alma. E ele descobre a grande iluminação. A iluminação vem da forma como você toca a sua vida. Tanto Acho que que- no livro Siddhartha, né? O Buda, né? Ele tá lá no castelo, né? E a família dele não deixa ele ir para a cidade Ele não conhece a vida, para que ele não tenha contato com essas verdades mundanas, Isso digamos mesmo. assim. Porque né? ele era um príncipe, certo? É, Siddhartha isso. Gautama, que foi o primeiro Buda, né? Ele era um príncipe que não quis ser príncipe, foi viver... Abdicou da riqueza dele, né? Vivia nessa fantasia Nessa que bolha. muitos vivem Isso. hoje em dia, né? De pensar que é só a riqueza, que é só a Status. beleza, que é só a estética. Vivia nessa caverna. Sim. E ele, quando enxerga a realidade do mundo, ele enxerga a própria realidade. Uma história fascinante, mano, na Índia, eu fiquei tanto tempo e tive 21 dias de cólera, de infecção intestinal, mas terrível, já nada fazia efeito. E eu literalmente estava quase morrendo. E em Puttaparthi, que é a cidade onde está o ashram de Sai Baba, tem o maior hospital de especialidades da Índia, que foi o dono do Hard Rock Café, o Isaac Tiger, que construiu, porque ele é devoto de Sai Baba. O maior hospital de especialidades gratuitas da Índia. Operações, tudo é gratuito. Foi Sai Baba que construiu. E aí eu vou... Olha que ensinamento. Quase morrendo para esse hospital para ser atendido e com dor nessas minhas angústias humanas, sento na recepção no hospital e nisso vem um velhinho igual o Gandhi, descalço, com um cajado andando na minha direção. Quando ele chega perto de mim, ele fica me olhando e eu assim no meu julgar. Lá vem pedir dinheiro. Mais um mendigo me pedindo dinheiro, meu Deus. Eu tô morrendo aqui. E aí quando ele vai se dirigir comigo, falando em sânscrito, mas enrolando, aí fala em inglês. May I help you, sir? E eu respondi a ele, I don't have money. Eu falei que eu não tenho dinheiro. Posso te ajudar, senhor? E eu, bem bravo, falei, eu não tenho dinheiro. Ele, posso te ajudar, senhor? E eu falei, eu não tenho dinheiro. Bom, ele entra no hospital de especialidades, eu esperando para ser chamado, com passaporte, para ser atendido. Vem um médico e 3 enfermeiras com ele. Uhum. E ele de novo para mim, may I help you, sir? Ele era o chefe do departamento de medicina, de emergência, era o chefe, o clínico geral, que eu não sei como se divide, do hospital. Simplesmente ele era um médico milionário, riquíssimo, que resolveu
se tornar um mestre, um sado, e largou as riquezas materiais. Caramba. Mas continuava fazendo o trabalho de médico como caridade, atendendo pessoas nos vilarejos perto. Mas só que no hospital de especialidades, ele era o chefe. Eu quase morri de vergonha. Nossa. Ou seja, não julgue um livro pela capa. Olha o Cristo que está no pedinte. Olha. Aí. E aí ele me receita. Falo o problema, eu estou com problemas intestinais e tal. Ele, rotten milk, 1 week, sir. Rotten milk, vinegar and milk. 1 semana você vai tomar leite com vinagre, leite azedo e você vai melhorar. E aí eu tomava leite talhado, coalhada durante 1 semana e melhorei. Quer dizer, repôs a flora intestinal e me fortaleceu. Mas nunca julguem um livro pela capa, porque aquele pedinte que eu pensei que era pedinte, na verdade era um mestre. E me Sensacional. salvou a vida. Caramba. Porque o antibiótico, que na época não era nem amoxicilina, era um outro antibiótico. Eu sou canceriano, eu levo minha bolsinha de remédio e vai comigo para não fazer efeito, nada. Eu fui nesse hospital que é gratuito, hospital de especialidade ainda, e fui salvo por um homem que eu mal julguei pela aparência. Então, Deus está ali, Deus está no humilde. Deus está naquele que às vezes você aponta e entende que seja o vilão da história ou o errado. Sensacional. A gente pode fazer um paralelo da história de Buda com a caverna de Platão? Uma pessoa que vivia num palácio ali, numa vida que era perfeita, entre aspas, e resolve sair. E a sua família não entende. A gente pode fazer esse paralelo? Pode, porque na caverna de Platão, o mais importante são as sombras. E era disso que a família tinha medo, das sombras. E as sombras, elas fazem parte da luz também, elas estão intrínsecas à luz. Então, na caverna Elas só de Platão... existem por conta Por causa da da luz. luz. Sem luz não tem sombra. E a luz não pode negar a sombra, ela é parte dela. E na caverna de Platão, essas pessoas que estavam ali tinham justamente medo daquilo que elas não sabiam o que era. E as sombras refletidas é o que mantinha elas presas o tempo inteiro. Buda, dentro da família dele, o que eles tinham? A sombra de que a sociedade lá fora era perigosa, de que o dinheiro podia manter ele feliz dentro e preservado ali dentro, de que a luz ela se apresenta também num ciclo restrito, como se a luz fosse só para eles lá dentro do palácio. Então é bem isso mesmo. Quando ele sai da caverna, que descobre a verdade, mas a caverna de Platão é mais bonita ainda, porque quando sai e descobre a verdade, eles voltam para contar para os outros, né? E quase ninguém quis saber. É melhor ter medo das sombras que eu conheço do que enfrentar a realidade que eu não conheço. A caverna de Platão, dá uma live só com ela. Eu também, hoje eu tô filosófica. Para fechar, só de São Tomás de Aquino, sabe qual é a frase mais importante dele? Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é suficiente. Olha só. Caramba, hein, Suzy? Hoje eu tô filosófica. Mas É a presença pegando de vocês. o gancho da caverna de Platão, Isto. porque quando ele volta, né, o personagem volta para a caverna para contar a verdade do mundo, as pessoas que estão lá matam ele. É isso. Mas é o por que Jesus. vocês acham que quando a gente contraria a crença que cada ser humano tem, essas pessoas elas tomam isso como se fosse uma afronta? Crítica. Uma ofensa. Uma ofensa Porque a crença a ela é ter, mesma. não é ser. A crença, você tem a crença. Agora, se você está no estado da graça, no estado da unicidade de ser a representação daquilo, aí você passa a ser. Vamos sair da caverna de Platão. Vocês já fizeram algum trabalho? Vocês já fizeram algum trabalho voluntário? Vocês aí que estão nos assistindo, vocês já fizeram alguma coisa de bom pelo próximo? Sem querer nada em troca. Sem querer nada. Doar sem doer. Vamos sair da caverna. Vocês já saíram para olhar o quão maravilhoso é andar descalço na beira de um mar lindo e límpido, de um mar tormentoso, no jardim, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, em tantos locais? Vocês já pensaram em comprar um pão, fazer um sanduíche, distribuir um cafezinho, água, alguma bebida para aqueles que têm fome e sede na rua? Você já pensou em comprar
numa loja promocional dessas de shopping, ou então pegar até mesmo aquela roupa que sobra de etiqueta no seu armário e distribuir para uma criança no sinal, isso é sair da caverna. Ficar preso nesse sistema só de crenças e aprendizados sem pôr em prática, a gente está lá na caverna cego. E vocês, nós hoje em dia, estamos presos nessa caverna por toda a mistura da religião e política que nos cerca. Por todo esse corromper dos valores humanos, esse corromper do sentido de ser humano. Então a gente tem que sair da caverna. A hora que a gente sai da caverna e vê aqueles olhos que nem eu vejo lá na Cracolândia me agradecendo, falando: pai Ursão, estava com sede há 2 dias sem água. Aí você se torna um Buda. A gente entra em estado de graça, né? Nossa, entra em estado de graça. é maravilhoso. Não é ganhar presente, like, não é nada. É ali a fome dói. A fome e a sede doem. E está do nosso lado. Eu vejo gente que está fazendo campanha, às vezes, para ajudar. Está do nosso lado, não precisa. É dar sem esperar nada em troca. É doar sem doer. Sai da caverna, sai. Sabe que eu fiz essa pergunta para Chico Xavier? Eu fiz essa pergunta para ele. Falei assim: Chico, mas não é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Ele dava o peixe para todo mundo, né? E olha a resposta. Ele disse: se a pessoa está bem, ensina a pescar. Mas se a pessoa está ruim, ela não consegue levantar. Ela não vai entender. Primeiro deixa ela bem, depois ensina a pescar. Você tentar ensinar a pescar quem não consegue levantar sobre suas próprias pernas seria um pecado. Nossa. Isso é Caramba, maravilhoso, muito né? bom. Não, são lições. É que esses mestres, esses são grandes mestres, né? Eles deixam pra gente um cabedal de sabedoria, que é fenomenal, né? Falar que a gente consegue seguir tudo, não. Mas nós fazemos o melhor que nós podemos dentro do que eles deixaram de legado, né? São todos grandes mestres. Espero que quem está assistindo a gente aí esteja gostando dessa dinâmica que a gente trouxe para falar dos mestres, né? E vamos entrar aqui nos mestres que você comentou, Suzy, que também acompanham, né, na sua jornada espiritual, que é Aristóteles e Pitágoras, né? Ah, os filósofos. Exatamente. O mundo. Por que eles são considerados mestres para você? Para mim. E para tanta gente que hoje eles são tão atuais, hein? Eles estão no auge, na crista da onda. Se estivessem vivos hoje, seria fantástico, né? Dá para imaginar quantos milhões de seguidores teria se vem um filósofo desse da antiga Grécia. Porque eles ousaram provocar o sistema de conhecimento da época. Aristóteles, por exemplo, é um dos que ensinava caminhando. E eu aprendi com ele quando era pequena, eu andava com esses espíritos. Um dos que eu mais andei foi Aristóteles. De novo, eu só soube depois. Mas o que ele ensinava? Ele saía caminhando e ensinava sobre todas as perguntas. Se eu olhava para o céu, ele fazia perguntas do céu, para o chão do chão, para a árvore da árvore. O passarinho passava, tudo ele tinha um questionamento. E a pergunta mais importante dele não era por quê, é para que serve. E isso transforma a sua vida. Para que serve isso? Para que você precisa disso? O porquê você vai achar 1 milhão de justificativas. Agora, para quê? Você precisa mesmo fumar? Qual a serventia? Qual a serventia? Então, ele transforma, cria, né, a grande dialética. E, para mim, um dos livros quase melhor do que a Bíblia, que eu sou, por ser teólogo, eu sou muito fascinada pelo estudo da Bíblia, mas é a Política de Aristóteles. A política? A Política é o melhor livro, na minha opinião, que nós temos em mão hoje. Pode ler, gente, é uma dica sem medo de errar. Porque ele decifra, em torno de 400, o século 4, 5 a.C., ele fala que existem modelos de economia e de governo. E que a gente deveria de perceber o imperialismo, o que vocês falaram antes dos reis, a monarquia, os feudais, todos os sistemas que tem. E ele chega a uma conclusão: o mundo só será mundo quando for democracia. Ele cria isso. E ele estuda os 3 modelos: o judiciário, legislativo e executivo. Isso vem dele. Esse é o mais inteligente que nós temos. Ninguém escreveu um livro melhor do que a política e inventou um sistema melhor. Isso é 2.500 anos. E a democracia dele é a mesma que a gente tem hoje? Não, ao contrário. Muito? A democracia é viver pelo povo e para o povo, e não apesar do povo. A democracia atual, ela vive apesar do povo. Isso não é democracia. Então, a democracia original é outra. Ele pregava que todos os comandantes
seriam grandes líderes quando percebessem que eles devem atuar em prol de todos os que estão fora do castelo dele. Ele fala muito sobre... Então, o livro A Política eu indico, porque é fantástico. Tirando um disclaimer, claro que ele vai falar de escravo, de servo, mas, gente, 2.500 anos atrás era normal ter escravo. Só que o que ele fala sobre os escravos, você pode ter, você não pode maltratar. Sustente e dê dignidade a quem trabalha para você. Então, Aristóteles tem essa dialética maravilhosa, esse questionamento, né? Os livros dele, quando ele escreve ao sogro dele, são livros que eu indico mesmo, mas em especial A Política. E o Pitágoras, o nosso pai da matemática, o grande numerólogo, porque um dado momento, mestre Porteira, que é andromedano, ele fala assim, você devia de aprender numerologia. Eu disse, como é que eu aprendo numerologia? Você me dá 48 horas? Dou 48 horas. Avisei minha família, meus filhos eram pequenos. Falei, por 48 horas eu vou ficar sentada aqui estudando. Você? Eu, papel, caneta e eles ditando. E por 48 horas ele me ensinou tudo sobre numerologia, tudo. Hoje eu me considero uma numeróloga. Quando chegou no final, esse professor que ele mandou para me ensinar, não foi ele, o mestre mandou um professor, mas era um professor grego. Quando ele terminou de me ensinar, eu falei, e aí, agora eu já sei fazer? Ele disse, não, agora você vai fazer 1000 de graça para que eu possa dizer que você entendeu o método. E aí eu fico, naquela época era e-mail, mandei e-mail pro mundo pedindo, quem quer numerologia? Manda nome, data de nascimento que eu decifro. E 500, 600, 700, 800, 900, eu completei 1000. Eu fui falar com eles, eu falei, está aqui, entregue. 1000 numerologias. Eu 1000? pratiquei 1000. O que, É que mais te difícil ver. fascina na numerologia? É a perfeição, porque não existe infinito. A numerologia é absolutamente finita, nunca existiu infinito. O infinito só pode existir entre um número e outro. Entre 1 e o 2 é infinito. Porque pode ser 1 ponto o que você quiser. Mas entre 1 e 9 não existe mais nada, porque 10 é 1, 11 é 2, 12 é 3. Por isso que é finito. Eternamente vai trazer para os 9 números. Não tem. Mas como que ela pode trabalhar pra gente se autoconhecer? Isso sim. Aí eu vou terminar de contar a história da minha formação. Exatamente. Quando você Aí, completou esse foi um os grande 1000. mestre. Quando eu completei os 1000, eu fui falar com eles. Falei, está aqui a prova, pilhas de xerox, com os e-mails, com todo mundo respondendo e dando feedback, falando assim, essa é a minha personalidade mesmo. Aí eu levei. Ele falou assim, meus parabéns, agora você está formada. E me entregou um certificado e disse, você só abre em casa. Eu vivia muito em projeção. Quando eu cheguei em casa, eu abri. E estava escrito, você está formado em numerologia pitagórica, mestre Pitágoras. Caramba. Foi ele que me ensinou. Aí Caramba. eu fui pesquisar, fui ver bibliografia, livros, história, quem é ele. Aí Você eu ainda fiquei foi apaixonada, eu fui me aprofundar. Mas nunca estudei numerologia. Tudo que eu sei fazer veio desse espírito, Dessas que 40. é Pitágoras. Caramba. É um grande mestre, também em torno de 300, 400 antes de Cristo. Agora, você falou, como que pode saber? Existem 9 personalidades. Depois vai em Jung, tem 12 personalidades. Vai no Zodíaco, tem 12 signos. Então, de 9 a 12, você decifra o mundo. Tem 9 personalidades. A personalidade de 1 vive sozinha, ela e seu Deus se basta. A personalidade 2, ela, seu Deus e seus pensamentos se bastam. Então, essa é sozinha, essa é sozinha. Essa é empreendedora, essa é isolada. A personalidade 3, eu só vivo se estiver em família. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é a personalidade 3 vai ter filho, vai ter família, não tem como fugir disso. A personalidade 4 vai saber fazer dinheiro. Pirâmide, 4 pontos no chão. A personalidade 5, 4 material, 4 espiritual, é o maior duvidoso que tem. Ele vai perguntar para sempre. Quem é a personalidade 5, você não vai se contentar com as tuas respostas, você vai sempre ser crítico. A personalidade 6 é pau para toda a obra. Ele trabalha, ele não se importa no que vai trabalhar, ele quer ser útil. A personalidade 7, obrigatoriamente, vai ser espírita ou religioso. A personalidade 8 vai ser doutor. Vai ser médico, vai ser ou médico, ou dentista, ou farmacêutico, ou engenheiro, ou arquiteto, ou vai ir para o direito. Não vai fugir, não foge. E a personalidade 9 é todo o amor, dizem que é a última reencarnação na Terra. Como eu já fiz mais de 50 mil, eu não conheço ninguém que a gente fez o método e que a pessoa não disse, sou eu. Como que eu sei isso? Uma tabela simples. Letras com o nome e a soma da data de nascimento. Com a soma de data de nascimento, você responde qualquer pergunta sobre a personalidade da pessoa. O nome mais a data de O nome nascimento. mais a data de nascimento responde sobre toda a vida dela. Só com a data de nascimento, você responde qual é a alma que ela tem. Cara, Baseado em legal. apenas 9 números. É lindão. E É tudo uma isso você ciência aprendeu com com o seu Pitágoras. mestre, com o Pitágoras. meu mestre Pitágoras. Mais um mestre, hein? Mais um. Tudo, o universo é regido por números. Deus
a manifestação da própria obra e criação divina são os números. 7 dias da criação, 77 vezes 77, 9 meses de gestação, 21 dias o ovo sendo chocado, ciclos lunares e solares, tudo tem um número por trás. A nossa hélice, o código genético no DNA são tantos e tantos, são números e números, tudo funciona à base de números. Então, Deus é uma grande equação. Só que incompreensível, Deus, pelo menos a equação divina, é incompreensível para nosso cérebro tentar fazer e encontrar o resultado. Né? A gente se integra a Deus. É uma equação infinita, não. Acho que Indecifrável para nós. Exatamente. Mas tudo são os números são fantásticos. Quando você entende isso, entende às vezes os ciclos, a repetição dos padrões, até mesmo no emocional, no psicológico, números. Pitágoras fala isso, né? Deixou esse legado para nós. O mundo é feito de números. Perfeito. Muito bom, muito bom. E vamos entrar agora na Ana Sharp. Esse é do Hein? Marlos. Eu fui estudado, eu fui pesquisado. Onde quem é Ana Sharp? E fui conhecedor de muitos mestres e mestras que passaram pela minha vida. E a Ana Sharp, que está fazendo exatamente 1 mês e alguns dias que fez a passagem, né, transitou para outra dimensão, foi, nesses últimos tempos, uma das pessoas que se posicionaram como uma mestra para mim. A Ana foi a pessoa que trouxe o curso em Milagres para o Brasil, foi a primeira mulher reconhecidamente a fazer nos anos 80 o caminho para Santiago de Compostela, inspirou o Paulo Coelho a escrever. A Ana foi uma grande pesquisadora do paranormal. Ela lançou nomes diversos, do Thomas Green Morton, da Alu Gamache, enfim, Frei Romano Zago. A Ana foi uma grande... O Bert, a questão da constelação, tudo a Ana trouxe para o Brasil. A Ana foi uma grande divulgadora, né? Estudou os crop circles assim, no material que ela tinha filmado. E a Ana foi uma das pessoas que me ensinou muito. Me ensinou no sentido humano, de ser humano. Ela falava uma frase que era muito chocante. E assim, a Ana tinha várias materializações, registrou, manifestou, me controlava ali no momento do material. Agora, assim, assado, enfim, conheci muitas pessoas através dela, mas ela tinha uma colocação que era genial. Ela falava assim: Marluz, você é o maior médium de efeito físico que eu já estudei. E a Ana viveu meses lá no João de Deus registrando a fenomenologia que é real, né? O João era um médium que se chamava João, era da cidade de Palmelo, que ela tinha filmado ele abrindo o tórax, abrindo o marido dela, mexendo no coração, e depois ser constado aqui no Hospital das Clínicas que o marido tinha passado por um transplante cardíaco. Caramba. Então ela tem materiais assim que são... O Amir Amiden estudou, meu grande e saudoso amigo Amir Amiden, que era médium de aporte, e a Ana falava assim: você é o maior médium de efeito físico no sentido de materialização que eu já conheci. Só que não esqueça de uma coisa, aí com a cara de... A gente chama lá de... No sul de Bocó, eu assim: o que, Ana? Você come flores e faz cocô. Nossa. Eu assim: você come flores e faz cocô. Você é humano. Divino, só Deus. Nunca esqueça disso. E aquilo era uma anuência de ego. Ela me policiava muito. Então, eu aprendi muito com a Ana essa questão de dar serventia, combater o ego todos os momentos, assim, dar serventia à habilidade que eu tenho, que é o que eu também divulgo pelos 4 cantos do mundo. De nada adianta você ter conhecimento, de nada adianta você ter uma capacidade, se você não põe em prática, se você não faz serventia. As pessoas me perguntam: qual o sentido da vida? Eu falo: viver. Quem não vive para servir, o Chico falava, não serve para viver. Então, a Suzy, com essa manifestação desde criança,
poderia ser uma pessoa problemática, traumatizada, ela deu serventia à espiritualidade. Eu dei serventia a essa manifestação. Vocês aqui nesse podcast dão serventia, utilidade a todos esses equipamentos e a todo o conhecimento que vocês têm ao próximo. Então, a Ana foi uma grande, talvez a maior pesquisadora brasileira de paranormalidade e fenomenologia metafísica e eu considero minha mestra, assim, da atualidade. Tenho essa aqui, que é minha irmã e mestra, porque eu chamo ela de irmã. É minha irmã. E quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso ter uma resposta... Oi, mana, bom dia, tudo bem? Ela já vem no automático. Então, eu sempre acho que o universo ele vai te trazer resposta conforme a tua necessidade. É no momento certo, né? O mestre só aparece quando... O discípulo está pronto. Então é assim, não adianta às vezes ficar procurando o que você primeiro tem que procurar dentro. É abrir o teu coração, abrir a porta, sair da caverna lá de Platão para o mestre chegar até você. Mas deixo aqui minha homenagem eterna à Ana. E vejam na internet, tem vários materiais da Ana. Foi uma mulher fantástica. Foi uma mulher fantástica. Ou seja, ninguém tá adiantado nem atrasado na vida. Tá Exato. todo mundo no seu tempo certo. No seu passo. Você passou por isso, né? Sim. Até você chegar a se tornar Suzy Maria. Isso. Não foi. E a própria dúvida. A dúvida, será real tudo isso? Tem um momento que a gente passa de questionamento, né? Que é quando a gente chega no mestre, aí os meus mestres espirituais, e pergunta, e aí, mestre, isso está certo? Ele olhava, por que estaria errado? Você está dando o que você tem para dar. Então, essa resposta eu tive agora no carnaval, muito recente. Conta pra gente. Essa foi maravilhosa. Eu estava olhando como o Timbalada, ele estava tocando dentro da minha casa. Ah, é? Só pode, porque estava na rua. E lá em casa era insuportável. Então eu disse, gente, o trio elétrico entrou na minha casa e balançava as janelas. Eu fui para o meu apartamento, eu fui para a janela olhar. Eu disse, não tem opção. E o meu neto nervoso, a cachorra nervosa, era muito barulho. Já era o 4º dia seguido de carnaval. Então, aquele dia eu estava indignada mesmo. Eu estava na janela olhando e eu pedi para o mestre, olhei aquele povo tudo festejando, timbalada, gritando lá, cantando. E eu perguntei para o mestre, mestre, o que é isso? Ele falou, o quê? Deus está lá. Com você que não está. Você está braba? Deus está lá, esse povo está festejando. Eu disse, Deus está lá? Eu disse, claro que está. Fiquei olhando, disse, eu quero observar a Deus. Comecei a observar, aquilo ficou tão bonito. Aquilo mudou tanto, foi se transformando. Daqui a um pouco passou, quando dá 18 horas, saem das ruas de São Paulo. É uma lei muito bonita, né, que respeita os moradores. Às 18 em ponto, eles pararam de tocar e começaram a cantar Beija-me Mútil. E aquilo foi um cortejo fúnebre. Todo mundo indo embora para casa. Eu assisti e falei, nossa, Deus está ali neste carnaval também. Eu é que achei que não devia estar. Mas aí eu perguntei, eu disse, mestre, qual a minha lição hoje? E ele falou, quando você tem certeza absoluta que está certa, neste momento você acabou de ficar errada. É isso que a gente aprende todos os dias com eles. Quando você tem certeza que você é dono da verdade, que você sabe mais, que você já está preparado, naquele dia você perdeu a razão. Então, é todos os dias recomeçar e falar, o que eu tenho para aprender de novo? Para que serve? Para que serve? A humildade, então, é a grande virtude. Desses mestres, sim. Todos eles, você vê que todos os nomes que nós falamos passam pela categoria da humildade. Porque eles podiam ser bilionários. Eles podiam ser grandes comandantes, podiam ser generais. Todos eles podiam ser. E nenhum foi. Nenhum escolheu. O que faz, o que define todos eles? Essa também é uma pergunta que eu fiz sobre os apóstolos de Jesus. Por que depois que Jesus morreu, eles continuaram? O que movia eles a serem amaldiçoados, humilhados, maltratados, perseguidos e ainda assim não abrir mão daquela luz que representava Jesus naquela época? É a fé que eles tinham de que valia a pena viver por essa crença. Paulo de Tarso, antes de morrer, ele deixa uma das frases famosas em Gálatas, eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim todos os dias. É isso. Então, você aprende todos os dias que para Cristo viver em você, você tem que se reinventar e reinventar com tranquilidade, porque a gente vai falhar. Inclusive, Paulo de Tarso esteve aqui com a gente, né? Foi incrível aqui. Foi. No episódio que a Suzy veio aqui. Se você puder contar qual que é o principal mensagem, né? O principal aprendizado
que Paulo deixa para você como seu mestre Quando eu, espiritual? quando eu descobri esse mestre, mas não sabendo que era Paulo de Tarso, não tinha a menor ideia. Eu fiquei 33 anos com ele até ele me contar quem ele era. Eu não mereci por 33, porque eu pedi todos os dias, quem é você? Mas eu sabia que ele era da mansidão, eu sabia que ele tinha caído de um cavalo, e eu sabia que a lição dele era todos os dias falar, eu de perseguidor passei a perseguido, mas eu só encontrei Deus quando eu aceitei ser perseguido por aquilo que eu acreditava e falava. E essa é a grande lição, eles não desanimam nunca, eles vão te atacar, eles vão brigar com você, mas o que te define é o bem-estar que te causa a luz. Então, qualquer coisa que eu faça ou que eu fale me causou estranheza ou mal-estar, a luz não está ali. A luz não causa mal-estar. Então, se defina sempre, se está na dúvida, percebe o que você está sentindo. E se é esquisito, é ruim, não desceu bem, para de fazer porque não é a luz. A luz não segrega, a luz não briga, a luz não te obriga e a luz não te massacra, a luz não humilha. Ela flui. Ela só é luz, ela ilumina, ela guia seu caminho sem obrigar você a ser alguém. Então é isso, o que ele me ensina é perceber o que eu estou sentindo. É esquisito, é ruim? Se o caminho Pode que eu parar. tô trilhando ele é muito árduo, sofrido, é porque Não tá, a não é luz meu não Mas propósito. reconheça que todos nós erramos, somos passíveis do erro. Todos nós somos corpos humanos, matéria que se finda, que vai apodrecer, que vai virar pó, que vai ser corrompida no momento da morte. Todos nós estamos numa grande experiência sensorial, num grande colégio de sensações. Todos nós temos todos os direitos de errar, de acertar, de ser feliz, de sofrer, de chorar, de amar, de ter raiva, porque essa é a função de estar aqui, né? Esse é o segredo da vida, viver. E viver tentando sempre fazer o melhor para si e para o próximo. Esse é o grande segredo da vida. No momento... Gente feliz não incomoda ninguém. Eu ia falar até um palavrão, uma besteira, que tem um ditado assim, gente feliz não... a paciência nem a vida dos outros. E é verdade. Quem está feliz em plenitude não vai incomodar. E aí o que acontece? Quando você percebe isso, de estar em plenitude, você vê que o inimigo só te faz mal porque você permite, que você está ressoando, você está em sincronicidade com a energia que o inimigo, quem te quer mal, está vibrando para você. Quando você começa a emanar a luz, quando você realmente Fiat Lux, faça-se a luz, você dissipa a escuridão. Acabou. O problema está no inimigo, o problema está em quem te fez mal, não tem que prevalecer em você. O perdão é divino. O perdão, nossa, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas é o perdão, porque quando a gente perdoa de verdade, a gente se perdoa e a gente é perdoado. É como Francisco de Assis, outro mestre, né, que é um dos meus mestres e mentores, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? E é morrendo. Que se vive a vida eterna. Acabou. Mas e esse morrer tem vários sentidos. Não é só o morrer físico também. É o morrer disso que a gente entende como o aprisionamento da religião. É o morrer dessa pseudo, né, divinização de achar que é Deus, que está sempre certo. É esse morrer. É, às vezes, se anular, não no todo, mas se anular no sentido de ser humilde e falar assim, nada sei, eu preciso aprender mais, eu preciso pedir perdão para ser perdoado. Então esse morrer é a gente matar em nós algumas coisas, algumas manias, alguns vícios de comportamento que vão te fazer renascer nessa própria existência como alguém melhor. Ô, Marlos, só uma dúvida, você falou de perdão, né? Quando a gente agride alguém ou faz algo que machuca alguém, a gente espera que a pessoa nos perdoe, né? Mas antes desse processo de esperar que o outro nos perdoe, eu acredito que seja tão importante quanto a gente se perdoar, do que exato. a gente fez. O Chico dizia, o quão difícil é o essa? Chico dizia que a raiva ela é uma pedra de carvão. Se está acesa, queima a mão, e se está apagada, suja. Acabou. Se você tem raiva de alguém, que alguém te fez mal... Ou de si mesmo, né? Você vai ficar com a raiva ali, aquele sentimento que se a pedra de carvão, lembra, tá acesa, ai, queimou, tá apagada, tá me sujando. Então, quando a gente não pede o perdão, aí vem o Ho'oponopono, por exemplo, né, que é tão fantástico,
Mas quando a gente não entende que não é só o verbalizar o perdão, é sentir o perdão. Quando a gente não entende que é se perdoar também, porque todo mal que alguém nos faz é porque permitimos. Todo mal que alguém já nos fez é porque se alguém já sentou na nossa mesa. É porque alguma coisa a gente fez e transformou o amor em ódio. O ódio é o amor doente. O ódio é o amor que em algum momento já existiu e foi positivo, mas passou a ser ódio por uma negação, por um não entender, por algum erro, por o nosso ego. Então, o ódio é amor doente. A pessoa que te faz mal, a pessoa que te fez alguma... Porque você permitiu que esse amor que já houve em algum momento, que essa amizade, que essa ligação que já houve em algum momento adoecesse. Agora, lembra que isso está nela. Não pode permanecer em você. Mas como faz para você se perdoar antes de você ter o direito de pedir o perdão do Eu outro? erro todos os dias. Eu brigo com a minha existência, às vezes, todos os dias. Santo Agostinho era assim, né? Santo Agostinho É um encrenqueiro dele mesmo. Nossa, todos os dias eu falo assim, eu quero ser melhor, cara. Aí quando não dá, eu vou, Suzy, mano. Ela, olha o retrato da mãezinha Eu mando o aqui. retrato da Nossa Senhora do Ai, Guadalupe. tá bom, mãe, tá bom, tá. Ela manda, é assim, todos os dias eu me dou a permissão, às vezes, de duvidar, de questionar. Mas no final do dia, eu compreendo que tá dentro de mim, precisa ser mudado. Eu perdoo e sou perdoado. Então, como que a gente faz? Querendo ser melhor. Querendo fazer melhor. Querendo se tornar realmente luz. Acabou. Sair Onde do houver ego, né? trevas, que a gente leve a luz. Muito bom. Muito bom. Vamos sair do Brasil um pouco nessa história dos mestres? Só antes, deixa eu concluir uma aqui. Que você brasileiro. que você comentou de João de Deus, né? Cirurgias espirituais e afins. Tem o mestre Arigó também, né? Que tem um filme famosíssimo. É verdade. Inclusive, só Predestinado. exato. Que, assim, Excelente. esse é incrível que você comentou do Chico, que tinha filas de pessoas querendo serem atendidas por ele. Arigó foi da mesma maneira, né? Então, se vocês puderem comentar, não estava no Eu vou script falar aqui. pela experiência, até por toda essa história que eu tenho com a Ana Sharp. O João de Deus, vamos falar aqui do homem e do paranormal. Poder corrompe. O poder, quando ele está ligado ao ego, o poder, quando ele não tem o sentido realmente de servir, ele corrompe. O poder se torna, eu brinco assim, inverte a letra, podre. Então, não posso, pelo que foi pesquisado, relatado, vivenciado, desmerecer a parte mediúnica do João de Deus. Não estou aqui para julgar. O João tinha uma paranormalidade, tinha uma mediunidade que era gigantesca, mas tinha um ego que era mais gigante ainda. E esse ego corrompe ele a levar a fazer todo esse mal que ele fez. Então, infelizmente, é um espírito que nasceu com uma missão, com uma força espiritual gigantesca, mas foi corrompido. Né? Pelo ego. Pelo ego, exatamente. O ego, o poder, o achar que pode tudo, se corrompeu. O Arigó. O Arigó é um exemplo real do efeito mediúnico e do paranormal que existiu. E hoje em dia, muitos me perguntam, o Dr. Fritz, ele ainda permanece, ele existe, igual o Edson Queiroz, igual o Arigó, não vão existir mais. Pode existir uma vibração, tal, mas não vão existir mais. O Arigó realmente tinha uma fenomenologia. Esse próprio João de Palmelo que eu falei aqui, eram médiuns que realmente tinham uma doação maior do que o recebimento. Viviam 24 horas operando ali em cirurgia e o ego era nulo. Era um ego que não existia, era a simplicidade e humildade, entendeu? Infelizmente, a maioria dos médiuns de efeito físico tem um fim doloso ou trágico. Né? Sempre. Isso é uma coisa que é complexa. Eu sempre rogo a injusta, misericórdia. né? Porque eles deviam ser preservados, né? Ficar velhinho, com saúde. Mas a energia gasta é muito forte. Por isso que, às vezes, quando o Marluz brinca que vai pegar a nave, essa aqui me proibiu de ir. Não pode Eu não. falo, mas a energia desperdiçada
no corpo, mas ganha na espiritualidade é muito grande. Então o corpo não aguenta, literalmente. Eu chego às vezes no Oswaldo Cruz no hospital aqui com uma trombose, tô morrendo, chego lá, tô indo. Quando vai ver, a trombose se solidifica, vira pedra. É o médico. Mas eu nunca vi nos anais aqui um trombo se solidificar. O coágulo fala assim, doutor, se o senhor soubesse minha história com pedras... mas é um desgaste energético muito grande. A gente não dorme. Nós somos 2 Walking Dead na madrugada. 3 horas da manhã a gente tá assim, oi, mana, oi. Tá fazendo o quê? Por que vocês não dormem? O corpo não... Eu Não acho relaxa, assim? não para. A mente não para, o corpo não para. Não faz parte do nosso métier 6 horas da manhã tá lá, oi, bom dia, ou tá online, e 3 horas da manhã tá falando, é a doação. E vocês não ficam cansados? Ficamos. Mas não temos preguiça. Nenhuma. A diferença é essa, não Você nos viu a abate. alegria que o Marlu chegou aqui hoje no estúdio? Eu comecei hoje à meia-noite. Agora é o quê? 10 da noite? Então, 20 horas já. É o 4º programa que eu gravo hoje. E é felicidade. É ser útil. A ritualística, os meninos... Eu falo para os meninos, a única coisa que eu tenho inveja, eu queria dormir. Eu não posso tomar medicação nenhuma, nada. 3 a 4 horas por dia eu queria dormir. É claro que o corpo, às vezes, está tão cansado que eu paro, por exemplo, a gente viajando, tão dirigindo, eu falo assim, gente, me dá 5 minutos. Voltei. Em qualquer lugar, 5 minutos. Voltei. O corpo necessita do descanso, mas a mente não para. A nossa mente está tão conectada e se doa por completo que não faz falta. 5 horas da manhã, eu já estou com o meu rádio. Agora é a Alexa, né? Eu tenho o meu rádio valvulado que ficava... que era do vovô, mas agora é a Alexa. Eu falo, Alexa, me liga em tal rádio. Quero saber das notícias e passo o meu café. Eu sou apaixonado por café. Estou lá às 5h30 da manhã, criando, digitando. Já fiz um projeto que depois a gente fala aqui. Não, a gente vai falar de outra coisa. Mas os projetos surgem de madrugada, sabe? Então, e aí a Su vem, oi, mana. Eu tô aqui arrumando, tô fazendo a mudança, tô isso e aquilo. A gente não para. Você tem que ver quando a gente tá viajando, então... Suzy é a mochila mágica. Eu tô com a minha bengala. Posso estar morrendo e tô com a minha bengala. Tem várias bengalas. Eu vou me limitar? De jeito nenhum, tem que dar serventia. A Suzy com a mochila mágica. É a bolsa amarela mágica. Ela abre e sai uma casa ali de dentro da bolsa. Você foi para... A gente estava em Portugal, Espanha, e aí a Suzy ia para Santiago. Fui para Santiago. Quantos dias, mana? Naquela foi a menor, eu caminhei 9 dias. Mas uma mochila compacta que não dava nem, acho que a minha meia e minha necessaire ali. Ela tinha tudo, tinha uma casa ali. Falo, mano, isso é tecnologia mágica. Mas dando serventia. Acabou de trabalhar em Portugal, acabou de trabalhar na Espanha, fazendo eventos, cuidando de tudo e já foi para Santiago caminhar. Eu tinha recém-chegado de Portugal, voltei, fui para Goiânia, voltei, fui para Porto, passei 35 dias na Europa, voltei de novo, passamos quantos? 15 dias lá? 10 dias. Aonde? Em Portugal, na Espanha. 12, né? Portugal e Espanha, 12 dias. 12 dias. E é assim. Servindo. Mas, claro, cansaço o tempo tem, mas não tem inteiro. preguiça. Algo muito bonito para falar também do próprio João de Deus como lição para todos nós. Mediunidade e paranormalidade não pressupõe moralidade. Perfeito. Qualquer um é médium. Todo mundo é médium. Então, não tem esse pressuposto. Porque a pergunta que mais fizeram, como o João de Deus fez isso? Moralidade nunca esteve ligado com o pressuposto de ter ou não uma mediunidade. Você pode ter ela e ter muito avançada e realmente não ter moralidade. Muito bom, muito bom. A gente passou por vários aqui, né? Olha, dá uns milênios de ano vários, aí, foram muito legal mesmo. Aula dos mestres. Uma aula dos mestres. Essa foi a nossa proposta de hoje, está sendo aqui. O Rosa quer entrar aqui em um específico que é gringo, né? Digamos assim. Né? Falamos aqui de Sai Baba, mas também se puder entrar, manda bala, Rosa. Queria falar sobre a fundadora da Teosofia, Helena da Rússia. Helena Ela Blavatsky. viveu de 1831 a 1991. Helena Blavatsky. O que vocês têm para dizer sobre ela? Essa eu vou passar para o Marluz. Um ser... Não vamos falar de Avatar aqui.
mas um ser além da compreensão. Uma médium fantástica, mulher. Mulher, nessa época, ela morreu em 1891, né? Nasceu em 1891. Mulher e que conheceu, esteve diante de vários avatares e mestres, percorreu o Oriente, conhecendo. Mulher, se hoje em dia as mulheres ainda sofrem, né, com as divisões socioeconômicas e políticas, vocês imaginam há quase 100 anos atrás percorrer o Tibete, o Oriente, estando em conexão, vivendo ao lado de mestres, de yogis, de gurus e canalizando toda uma metodologia, todo um sistema de conhecimento que vai além do que a gente pode compreender como filosofia, como algo racional. Ela traz para a luz do Ocidente todo esse conhecimento metafórico, todo esse conhecimento mágico e místico do Oriente. Então, ela é uma mulher além do tempo. A Helena, ela é, com certeza, um ser de outra dimensão. Não vamos mistificar dizendo divino, não, mas era de outra dimensão. E os olhos dela. Se vocês puderem, olhem os olhos de Helena, que eram além, eram olhos que enxergavam a alma. Tanto que se fala, o olhar da Helena era hipnotizante. Então, é uma mulher fora do que a gente pode considerar normal. E ela canalizava mestres ascensos, né? Só canalizava. Quem eram esses mestres? Há vários. O que hoje em dia a gente fala da grande fraternidade, vem branca tudo. É toda dela. Toda vem dela. Serafes, todos esses. Mas o mais importante é a bibliografia dela, que ela viveu no Tibete durante anos. Ela viveu com mestres yogis. Ela tem esse conhecimento de estar ao lado. Não era só canalizando. Ela teve a vida real ali, material, ao lado desses grandes mestres. E essa conexão que ela tem com o Oriente, ela traz para a luz do Ocidente todos esses mistérios, esses mitos. Como é que é o nome da cidade que existe lá? A cidade sempre me dá branco isso, gente, por causa dessa história do Chico. Qual cidade? Lemúria. Lemúria. Xambalá. Tudo isso a Helena já trazia naquela época. O mundo Atlântico. O mundo Atlântico, tudo. E daí ela realmente traz nessa obra, nesse compêndio, né, a base para todas as grandes fraternidades, para todas as grandes manifestações de grupos de conhecimento a partir dos anos 1900, terem como base de sabedoria e de conhecimento são todas esses vamos dizer assim, relembranças que a Helena tinha. Então é algo fabuloso, é fora do contexto. Sensacional. Que Você vê aula, que é hein? internacional, né? É uma coisa humana, não é brasileira, russa, americana. Mas existem... É uma coisa da humanidade. Claro, mas em todos os locais existem os professores e mestres. Pode estar lá em Birigui, pode estar lá em Urubici, pode estar lá em Vitória, no Espírito Santo, pode estar como o Chico em Minas Gerais, em todos os lugares onde se professa o bom e o bem, o amor divino. É isso aí, a gente vai encontrar quem nos ensine e agregue. Muito bom, muito bom. Assim, realmente foi uma proposta diferente que a gente trouxe aqui, né? E acho que foi muito legal, né? E Eu falando adorei de cada um reviver dos tudo mestres. isso, foi muito bom. E como você estava falando de todas as cidades aí, né? Vai ter um evento sensacional em Balneário Camboriú, né? Santa Catarina, que é... Dia 12/4, conexões. Gente, então, tá pertinho, hein? 12/4, sábado, lá em Balneário Camboriú, nós estamos com Marluz Paiva, que está aqui do meu lado, todo o Paranormal, Ale Sherminator, Guru do Himalaia e Ren Lodakos, a Cíntia Camerim, nossa maravilhosa. A Cíntia é nossa menina das estrelas. A benzedeira, né? Não, a Cíntia, ela canaliza, ela trabalha... Cris Menberg, perdão. A Cíntia e a Cris, que fazem parte do nosso projeto também, MMM, mas a Cíntia, ela é uma extraterrestre. Eu brinco sempre que ela é nossa menina ET, né? Ela é ET, porque ela é a ETzinha. Cíntia é além do que a gente pode... Eu e Suzy, Vamos por chamar exemplo, a Cíntia para vir tem aqui. que chamar a né, Cíntia aqui. Cíntia, estamos já te falando bem, que a Cíntia é difícil. Se Suzy e Marluz já é difícil trazer, a Cíntia não sai da toca, né? Não sai, ela é incrível. A Cíntia, vai estar eu, claro, Suzy Maria, e junto nós vamos ter uma mini feira mística. Então vai ser
dia 12, lá no Hotel Cibara, uma festa, o evento Conexões. A ideia é providenciar mais conexões ainda com todos nós. E para quem é lá de Santa Catarina, da região, presencialmente, mas também quem quiser participar. O mundo todo online, também a gente vai estar transmitindo online. E entra ali no nosso QR Code e vai acessar direto o site do evento. Muito bom. A gente também, ao longo do episódio, foi colocando aí a descrição de como acessar, né, os conteúdos do Marluz, né? Que tem se você quiser comentar, os áudios, né? É só entrar lá no marluzpaiva.com.br, que tem lá toda a metodologia do Intercer, lá do Instituto da Fundação Mar de Luz. Em todas as ferramentas que eu disponho para vocês aí, as cartas e áudios. Tem o nosso MMM, que é a mentoria dos mentores, que é algo também mágico. www.marluzpaiva.com.br ou nas nossas redes sociais. Genial, genial. Mas eu queria fazer uma perguntinha para vocês aqui, né? A gente falou de vários mestres que ajudam vocês e tantas outras pessoas, certo? Mas se vocês pudessem individualmente falar, se tiver, né, um maior aprendizado, citando algum desses mestres que a gente comentou, qual aprendizado que vocês mais levam para a vida de vocês e que possa ajudar quem está nos acompanhando? Nossa, maravilhoso. Então, eu vou falar de uma mestra que a gente não falou, mas que é verdadeiramente a minha vida, assim, toda a dedicação de minha vida espiritual, que é a Mãe Maria. Essa é a mestra das mestras. Como a gente não falou dela, hein? Como a gente não falou. Tá no E ela é peito do humilde e não Marluz. cobrou. Inclusive, lá no evento do Paranormal, ano passado, em dezembro, né? Eu estive lá presente para acompanhei o Marluz, o Tony, todo mundo lá, o Ale, o Guru, e a sua palestra foi especial de Maria, né? Foi de Maria, foi especial de Maria. Mãe Maria, a mestra das mestras, por quê? Primeiro, ela tem... Se a gente falar de multidimensionalidade, ela tem os portais de Órion, ela é dona dos portais, mas o que ela ensina o tempo inteiro? Ela está completamente disponível. Ela é literalmente uma mãe. Ela abraça, ela acolhe, ela não culpa, não cobra. Nunca vi do lado dela, nem nas aparições que ela representa no planeta, qualquer atitude que pudesse dar a sensação que ela não é uma alma acolhedora. Então, ela representa o amor incondicional. E ela falou de lição, a lição que ela mais me ensinou é qual é o amor incondicional mais parecido com o amor de Maria. É o amor de um pet. De um pet? De um pet. Caraca, porque ele te caramba. ama sem perguntar como está a sua conta bancária. Nossa, Ela sempre falou isso. Você quer aprender amor incondicional? Chega em casa e pega o abraço de seu pet, porque ele não quer saber quem você é, como você está, ele não te julga e ele te ama exatamente como você está naquele momento, sujo, limpo, com dívida, sem dívida, nervoso ou não, ele ainda te admira, doente, ele te admira o tempo inteiro. Então, ela me ensinou exatamente isso, que é Ele não cobra, né? Ele não cobra não. afeto, atenção. Não, ele Ele é te puro. ama. Ele é puro, é o amor puro. E o amor de Maria é esse amor. É aquele que, a qualquer momento que você chamar, ela vai te abraçar. Pô, e o Naldo nem tá aqui no estúdio hoje, né? Ah, O Marcos lindo, também Naldo. não, tô com saudades dele. Inclusive, a gente fala muito aqui, né, de Jesus, né? O principal, digamos assim, né? Vou falar principal porque pra gente aqui nos nossos debates, ele é o principal O mestre dos avatar, o mestre mestres. dos mestres, né? Mas a gente nunca teve um episódio dedicado a Maria. E a gente sabe que tem várias aparições, né? Tem várias É um assunto interpretações, maravilhoso, né? Cada povo tem a sua forma de ver Maria, né? Então, pô, seria ao meu ver, um bom, Aí, ó. bom assunto para a gente falar numa próxima... Terceira A vez. terceira vinda no link, foi A terceira maravilhosa. A vinda no primeira, a segunda agora uma delícia, ainda mais do lado de Marluz, para a gente falar de Maria. Realmente aí eu me Todas considero as uma interpretações. especialista. Aí Vamos a gente combinar. pode trazer, vamos combinar. A gente traz as 22 aparições oficiais e mais de 1000 extraoficiais no mundo. A gente pode falar muito de Maria. Fazer um episódio nessa dinâmica de trazer a interpretação de cada uma delas, né? Isso, o local, os recados, por que ela vem para as crianças. Se a gente for pensar que
todo mundo. O Marluz é o Marluz por causa da mãe dele. Eu sou eu por causa da minha mãe. Você por causa da sua Minha mãe. mãe maravilhosa. O Ricardo, a mesma coisa. Jesus é Jesus por causa da mãe dele. Olha que coisa linda. Só para fechar isso e passar a palavra para o Marluz, mas é tão lindo quando Arcanjo Gabriel fala com ela e diz: o Senhor te convida a ser aquela que vai receber em seu ventre o Filho do Homem. E ela diz: faça-se segundo a tua vontade. E ele diz: és agraciada. És agraciada. Agraciada. E daí vem a grande Maria, a grande Maria da Conceição, da Concepção, que, aliás, Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida da Conceição. Aparecida. Na verdade, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Aparecida no Rio. Você sabia? No Rio, Nossa Senhora da Conceição é a imagem aí na linguística. Mas qual Nossa Senhora da Conceição? A Aparecida no Rio. E ela é grávida. E quase ninguém observa isso. A Conceição, ela tem o cinto no alto aqui, porque ela carrega no ventre o Filho de Deus. Caramba, genial. Vamos combinar essa, hein? Vamos. Boa ideia, né? Obrigado. E você, Marluz? Qual mestre, qual aprendizado? Eu acho que tenho vários professores, entre eles o próprio Cristo. Mãe Maria, para mim não é mestre, é mãe. É onde eu me conforto quando eu tenho saudade da minha mãe Maria Amélia, da minha avó Maria da Glória. É onde eu me aninho pedindo colo e carinho. É quando eu tô com a Suzy, eu tenho esse acolhimento de Maria. Então, Maria é o que eu falo. Eu fico muito triste, às vezes, de ver as mulheres nesses atendimentos que eu faço tão vulneráveis ou fracas perante a sociedade. É um problema, porque a mulher é o ser mais fantástico. A mulher materializa a vida. Durante 9 meses, o homem é a parte menor nisso tudo, porque toda a vida é materializada no útero materno. O primeiro alimento é materializado pela mulher. O leite que nos amamenta é uma materialização, uma manifestação que vem do seio materno. A mulher conhece o filho ou a filha pelo cheiro, pelo olhar. Então, a mulher é um universo, é divino. E Maria é minha mãe. Eu converso com Maria todas as noites. Mãezinha, eu me emociono falando: mãezinha, me abençoa. Peço bênção quando saio de casa. E mestre, para mim, Jesus como meu irmão mais velho. Como professor e irmão mais velho. Aquele que eu tenho que tentar ser pelo menos uma 10ª parte. E vocês são mestres. Todo mundo que está aqui. Todo mundo que está do outro lado, porque todo dia eu aprendo alguma coisa. Em cada pergunta que vocês trazem, eu tenho uma resposta. Em cada olhinho de vocês brilhando, me escutando, eu tenho a maestria se manifestando. Então, todos são mestres, porque todos nós somos iguais. Todos nós somos um. Nossa. Chave de ouro, hein? Chave de ouro, nossa. A gente sempre fala aqui que se esse conteúdo ele te impactou de uma maneira positiva, você agregou algo para a sua vida. Imagina que legal se você puder agregar na vida de uma pessoa que você gosta. Então, se você puder compartilhar aí com seus familiares, no grupo da família, né? Tem muita gente que chega até o Lean dessa maneira. Então, a gente pede, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para estar aqui acompanhando. Essa é uma semana muito especial, porque a gente está começando aí com 2 episódios por semana. Então, é mais conteúdo para vocês, trazendo mais experiências agora com convidados em duplas aqui, né? Para deixar cada vez mais rico esse aprendizado para vocês que nos acompanham. E como o Rosa ia falando agora? Para quem chegou até aqui, né? Para a gente saber que você chegou até o final, né? 2 horas quase de conversa aqui. Escreve nos comentários Mestres da Humanidade. Aí tá a certo gente comentar assim? vai receber um feedback de vocês, saber quem que veio até o final e recebeu esse presente tanto da Suzy quanto do Marluz. Exatamente, Mestres da Humanidade. E está aí na descrição do vídeo como que vocês acessam aí tanto a Suzy quanto o Marluz e também participarem do evento aí dia 12 de abril, tá? Que tá chegando. Para as pessoas presentes aí na região sul do país, né? Tem gente que vem de outros cantos também, lá em Balneário Camboriú, ou na versão online, né? Que vai ter toda
um baita evento, né? Toda a equipe lá Toda a montada. equipe. Henrique Tony estará presente, né? Não, o Tony vai? Não, o Tony Tony é vai Tony em de Campos. Campos. Ah, o Tony vai em Campos, Vai desculpa. toda a equipe do Mas na próxima eu Paranormal. levo ele Na pra Balneário, próxima. que já pediram tanto que eu Ó, tô o devendo pessoal pra que ele. vai pra Balneário, chega antes pra gente fazer bagunça lá no hotel. Isso. Comer pizza. Chega antes. Se hospeda, fica no mesmo hotel lá pra gente fazer bagunça. Eu que tenho mania de abraçar e pegar todo mundo, né, Vai mano? ser delicioso. Nossa, a gente vai aprontar todas lá. Boa. Genial. Bom, obrigado, galera. Agora Vamos. não é até semana que vem, né? Essa semana teremos mais um episódio aí sensacional pra vocês. E até semana que vem Agora, a gente... o linha é terça e quinta, hein? Bota na Exatamente. agenda. Toda Terça e 8h30. Exatamente. Obrigado. Dá um tchauzinho aqui pra câmera, vocês dois. Juntos. Aí, valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, hein, pessoal. Tchau. Obrigado pela presença, hein? Maravilhoso.